Boa noite, minha gente. Bem-vindo a mais um podcast Pi ao Quadrado, onde o papo é muito mais profundo do que 2 mais 2. E hoje nós temos aqui uma pessoa que faz tempo que eu tô querendo trazer e nós vamos falar sobre musculação e transformação física para mulheres. Ela vai falar tudo sobre treino, dieta, alimentação, preparação. Ela que foi campeã de fisiculturismo, campeã nacional, ela vai contar um pouco da história dela. E vai falar também da parte hormonal, para você que tá aí do outro lado e quer chegar num corpo como o dela, que eu acho que é o corpo que a maioria das mulheres sonham em ter. E vocês vão saber um pouquinho mais dela. Eu queria que o Igor Guimarães hoje aqui fizesse a apresentação. Felipe, meu co-host, falando hoje aqui. E apresenta a nossa convidada. Mais uma vez estamos presentes, né? Então, vamos chamar o... Chama o Igor Guimarães aí, para apresentar ela. Meu povo brasileiro! Estamos mais uma vez aqui com meu amigo Pietro Maronese. E hoje nós vamos falar com essa pessoa, com essa... Ela tem um squad. Eu acabei de olhar no perfil do Instagram dela, tem um squad. Squad da Nath. Esquadrão. Ela que já foi campeã brasileira de fisiculturismo. Fisiculturismo. Quem que é ela? Quem? Natália Camargo, uma palma de palmas. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Que bem-vinda, né? Muito Tava bem-vinda. tendo palma aí, me espera. Agora sim. Palmas que você merece. Desculpa. E daí, como Boa estão noite, as coisas? pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Tudo maravilhoso. Ah, que bom. Bom, hoje o nosso assunto é um assunto que você entende muito, que você fez, que você passou. Então, acho que você deve ficar muito solta para falar disso, né? Você deve gostar muito de falar disso. Assim, minha Que é a tua vida, né? A gente estava falando um pouquinho antes sobre a tua... Eu atendi você desde lá do começo, né? Hoje você sabe tudo sozinha, mas a gente... Passei muitos anos junto com você. Sim. E sei toda a sua transformação. E a gente estava falando um pouquinho antes que você... Eu perguntei se você ficava um mês sem treinar musculação. Você já ficou nesses 10, 12 anos lá de trás, desde que você começou, um mês sem treinar? E o que você me respondeu? Jamais, né? Eu acho que eu piro. Essa é a verdade. Que nem quando eu fiz cirurgia, né? Que eu fiz a prótese mamária, eu não consegui ficar um mês. Ainda fui escondido do médico. O médico falava assim, não pode fazer musculação, viu? Falei, tá bom. Ia lá fazer um pezinho que não fazia nada. Sim, mas que pra minha soltando. Cabeça era bom, né? Entendi. Então, realmente, eu nunca mais fiquei sem musculação. E isso faz 12 anos, que foi quando eu te procurei, né? Legal. Eu queria começar falando um pouquinho da tua vida, antes da gente entrar mais a fundo nas estratégias e tudo mais. Queria falar um pouquinho sobre... Começar primeiro de quando eu te conheci lá, que você estudava outra coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de onde você é, inclusive, de onde você nasceu, de onde eu te conheci, inclusive. E falasse depois sobre aquele começo, o que você estudava, quando você começou a querer mudar teu corpo, por que você fez isso? Pode prolongar. Vou falar um pouquinho, então. Bom, quando eu te procurei, né, tinha lá meus 19 anos, e musculação, pra mim, eu nem sabia o que era ainda, não tinha nem um pouco de conhecimento. E eu estava na faculdade, já terminando publicidade e propaganda. Porque é do meu time. Eu entrei em publicidade e propaganda com 16 anos. Fui super nova pra faculdade. Legal. E aqui em Maringá. Eu era de Jandaia do Sul, muito magra, extremamente magra. Até então não entendia muito bem o porquê, porque eu comia muito bem, porém não engordava de jeito nenhum. Então também comecei a entender que, né, eu tenho traços familiares, genética, talassemia, então, enfim, várias coisas que não me ajudavam em nada em relação ao Explica um pouquinho corpo, só, né? para aproveitar para o pessoal entender o que é talassemia, para depois entender o caminho que a gente fez. Tal. Sim, legal. A talassemia, ela é uma doença genética, que não tem cura, e é como se fosse uma anemia. Porém, a anemia, um pouquinho diferente da anemia, porque o meu glóbulo vermelho é menor. Então, o transporte dele é bem menor também. Então, quando eu como uma proteína ou algo assim, o meu transporte vai ser bem menor que uma pessoa normal. E, consequentemente, eu vou ser mais magra. Mas, pior que isso, é que o talassêmico tem um baço elevado. O baço é mais inchado. Então, eu tinha uma barriga... E eu era muito magra. Então, vocês querem imaginar? Dá pra mostrar as fotos aí, será? Já deixa no ponto aí, Moisés, umas fotos. É complicado. Aquela foto do antes e depois dela, lá no começo. Vamos fazer a vergonheira aí, né? Tem um antes e depois dela bem magrinha e depois ela mais
mas já É que daí entra aquele estigma. Nossa, é magra de ruim, porque come pra caramba. Exatamente, né? é isso. E pior que isso, o magro de ruim, né? Se tem alguém, com certeza tem pessoas com o mesmo caso. Olha lá, gente. Que quando Assim a que você pessoa é chegou no assim, né? consultório. Magra de ruim, no caso, a pessoa te olha, Pedro, e fala assim: pra quê? Você quer treinar pra quê? Você é magra. É. Tem aquela crença de que treinar e fazer dieta é pra quem é gordinho. Quem é magrinho não tem que fazer nada. E, muito pelo contrário, foi o que o Pietro me trouxe quando eu procurei ele. Quando eu comecei a treinar, que foi assim, 3 meses, eu já procurei o Pietro, porque eu entendi que não estava dando certo sem nutrição, né? Ele me falou, olha, você realmente é magra, mas você é uma magra, bem falsa magra. Por que falsa magra? Porque eu Você tinha era um uma BF verdadeira alto. falsa magra. Você É, era uma verdadeira falsa magra. eu tinha 49 quilos, 1,70 de altura. E o meu BF era 22, 23, né? Sim. Então, realmente era um BF ruim para o peso que eu tinha. É. Eu tinha Se tivesse pouquíssima uns massa magra. 22 lá com 15 quilos a mais, 12 quilos a mais, é outra história. Né? Exatamente. Que imagina até que pode ser hoje que eu Pode tenha ser, isso, é isso, mas é, com é. muito mais peso, né? É, isso mesmo. Então, ele me deu um choque de realidade. E aquilo para mim foi O muito BF, só pra contextualizar, o que seria Percentual o BF? de gordura, Percentual de é. gordura. É, Mas é BF. que daí tem uma sigla dificultada, né? é. Ah, entendi. É, a quantidade de gordura do corpo minha era Top. muito alta, perto do meu Da peso, massa né? muscular, aham. E, consequentemente, eu tinha também um bumbum muito flácido, muito feio. E não era só eu que falava, né? Como eu estava na faculdade, eu fui pro lado... E era muito magra e alta, eu fui pro lado do modelo, né? Pra fazer um dinheiro, assim. E eu fui fazer um trabalho aqui mesmo, naquele shopping atacadista de Maringá. Sim. E um dos trabalhos era de biquíni. E só que nós precisávamos passar pela triagem, né, disso. Eu fui fazer a triagem e, Olha como marcou isso pra você, infelizmente... porque você me contou essa história e eu tô lembrando. Você sei lá, lembrou, 13 né? anos atrás, sei lá. Mas continua. Ah, ele tá rindo já, porque realmente porque foi... é verdade, foi, porque assim, gravou, se você tá repetindo essa mesma história. Exatamente. Legal, vai. E continua. aí, assim, eu não treinava ainda, só que eu me achava magra e tá ok, né? E ela me falou, olha, você não passou, né? Tinha 10 pessoas, passou 5, eu não passei. E ela falou que eu não passei porque meu bumbum era horrendo. E ela falou exatamente assim, seu bumbum não dá. Você de frente, legal, mas você com o bumbum, seu bumbum não dá. Seu bumbum é flácido e pequeno. Você tem que treinar um pouquinho. E eu achei aquilo um absurdo, né? Falei, Nossa. imagina, eu sou modelo, né? Modelo não precisa ter corpão. Sim. Mas ainda assim, não era bom pra isso. E o Pietro validou isso pra mim. Falou, olha, né? Você realmente tem um corpo flácido. Tem celulite, mesmo sendo magra. É isso, é verdade. E eu tinha 19 anos só. Então, realmente não era pra eu ter tudo isso, né? Era um perfil genético bem difícil. E como que era a sua alimentação, assim, tipo, tirando aqueles 3 primeiros meses, que você acha que você começou a tentar fazer dieta, antes de ir lá no consultório, primeira vez, mas como que era a sua alimentação na sua casa e tal? Gente, péssima. Eu falo até hoje com as minhas alunas, né? Agora, nesse perfil novo, assim, que nós somos o que comemos na nossa infância, né? Eu falo que tudo veio da minha casa. É tudo realmente cultural, assim, também. Os seus amigos, que eles comiam. Né? Nossa época era da tubaína, né? A gente tomava tubaína, né? E eu realmente levei isso pra vida. Meu pai trabalha com bebida. Então, Coca-Cola pra mim era, tipo, muito à Era vontade. água. Era aguinha. Tá com sede, Coca-Cola. E eu levava na faculdade 2 cocas, um bis inteiro e 2 coxinhas. Do que coxinha? Você vê, ó, caloricamente alto, Muito calórico, né? né? E eu comia exatamente tudo isso, ainda comia um salgado. Então, era isso todos os dias. E lembrando que a Coca-Cola daquela época não era zero. Nem existia zero, eu nem acho, existia. né? Ou se tivesse, acho que era Coca Light, né? E nem era boa do jeito que é, né? Eu tomava normal e tudo realmente eu comia muito mal mesmo. E tanto que eu tive até casos de desmaio, falava pro Pietro, né? Que antes de fazer dieta e antes de treinar tudo mais, eu desmaiava na rua por conta da talassemia. Que minha alimentação era muito, muito ruim mesmo. Então eu precisava mudar meu estilo de vida, isso era notável. Talvez eu não sabia por onde começar. Então, né, Deus me enviou a pessoa que eu deveria achar. Que foi aquele caso nosso, né, Pedro? Foi. Que é onde eu cheguei lá com 19 quilos e 22% de gordura. 49 quilos. 49 quilos. 49. E Olha, faz 19 tempo. anos. 19 anos, 49 quilos. Isso, 19 anos, E 49 aí, quilos. eu lembro que nessa época você estudava, fazia faculdade, pra gente poder depois falar da... Hoje ela é uma treinadora super famosa em Londrina. Tem o Squad, que o Felipe tava falando aqui agora há pouco, que é um aplicativo, né, de treinamento online. Então lá tem gente de todo lugar do Brasil, de fora do Brasil.
Mas, aí, pra gente falar daqui a pouco sobre a ida dela pra educação física, como é que era aquela época que você ia? Eu lembro que você pegava van e tal. O que é que você estudava? Como é que era a tua vida naquela época? Nossa, é verdade, né? Eu pegava a van e comia errado. Quando tudo mudou e eu comecei a ter uma dieta, inclusive bem desafiadora, né, Pietro? Era muita caloria. E realmente não tinha outro caminho. Eu precisava comer muito. Então eu precisava comer dentro da van. Então eu pegava a van, Jandaia, ia pra Maringá. Vinha pra Maringá? Vinha pra cá, fazia faculdade, voltava meia-noite, mais ou menos, né? E eu trabalhava em Jandaia com meu pai, na época já. E então minha vida era bem corrida, só que eu fazia muita refeição líquida, o Pietro ajustou a dieta conforme era interessante pra mim. Só que tinha comida. Então tinha macarrão com carne, né? Tinha coisas calóricas mesmo. E eu tinha que comer na van, fui expulsa. Eu lembro que você ia falar agora, eu ia te interromper, ia falar o seguinte, que ela contou uma história pra mim, na época, foi até um menino que depois perguntou, depois o menino até foi fazer consulta comigo, porque ele era magrinho, queria ficar mais forte, mas você abriu uma marmita cheia de ovo dentro na época, e o pessoal te encheu o saco. E além de tudo, uma das coisas que eu uso com pouquíssimas pessoas, hoje eu nem uso quase, mas tem que ser uma pessoa muito magra pra eu utilizar, pra bater caloria e tal, é hipercalórico, e eu usava com você. Usava. Eu Né? também muito Eu hipercalórico. não gosto muito de usar hoje. Tipo assim, dificilmente eu vou usar. Mas eu usei muito com você. Usou e deu certo, E né? deu certo. Porque, na verdade, você subia o peso sem ganhar muita gordura. Esse que era interessante. Sim. Inclusive, o glúteo que você construiu, que pra quem não sabe, o glúteo é um músculo que faz parte do bumbum. Porque o bumbum é a gordura e o músculo junto, né? Sim. Então, tem aquela mulher que tem aquele bumbum grandão, né, Nath? É. Só que ela é muita gordura e pouco glúteo, músculo. Uhum. E a Natália evoluiu muito o glúteo, que é uma coisa que daí é da tua genética, uma sorte, né? Então, assim, Foi sorte sim. de trabalho, Sorte mas de assim, trabalho, mas a gente com trabalha certeza. e não vai, Sim, né? sim, é verdade. E o glúteo, depois vamos falar sobre glúteo, por favor. Vamos falar sobre glúteo. Ele é um caso à parte, né? É. Mas, realmente, a comida não é muito aceita. Por quê? Além do cheiro, realmente, não é normal. Comer coxinha na van não tinha problema. É. Mas comer uma marmita de frango tinha. Ou Sim, ovo, sim, né? sim. Então, eu realmente fui expulsa mesmo. Fui convidada a me retirar. Ainda bem que eu já tinha 19, então eu já dirigia. Comecei a vir de carro para terminar a faculdade. Era 4 anos, não sei se na sua época foi também. Foi, era Mas 4. a minha foi 4 anos. Aí A do terminei. Felipe foi 12 anos. É, a minha foi Não 12. sei por quê. Eu acho que é o barzinho ali. FCEA, né, cara? Quem FCEA. estudou na FCEA sabe como que é, né? Tem um bar dentro, então o maior desafio da FCEA não é você passar na faculdade, nem passar no vestibular. É sair dela. Entrar até que era de boa. Bom, entrou com 19, saiu com Entrei 31. em 19 com 31, tá tranquilo. Mas no caso da Natália foi 4, viu, Natália? Foi, não, eu fui bem Tá. regradinha. Que Eu bom. era café com leite, 16 anos, nem podia sair. Ah, Podia não. sair só no último ano, né? Então daí Nem aí podia. é mais fácil mesmo. E aí você foi, terminou a faculdade. Sim. E aonde que deu a tua virada, por exemplo, pra educação física? Como que foi esse? Muito interessante essa ideia? isso, né, Pietro? Porque nessa época eu já tinha melhorado muito. Nesse último ano aí que nós Você estamos tava com um corpo falando, legal. eu já tinha ganhado, nós conseguimos de forma natural, Natural, só é no bem treino lembrado isso. e na comida, 10 quilos. 10 quilos. Então, com 59, eu já tinha um outro físico, né? E eu já estava morando em Maringá. Então, eu fui procurar uma academia onde o pessoal treinava, de fato, né? Tinha um treinador aqui em Maringá, o Ricardo Schutz, né? E ele foi um ótimo treinador para mim. Eu procurei ele, na época ele falou, não tem horário, tal, mas acabou dando certo. E ele começou a me treinar. Ou seja, ele começou a me ensinar a treinar de verdade. Foi. Porque é ali que eu comecei a voltar tudo que eu aprendi de treino e aprender tudo de novo. E aí ele me mostrou realmente um outro mundo, Pietro. Falo que ele me mostrou que a educação física era muito mais do que eu imaginava. E ela traz muitas felicidades para alguém que sonha em ter um corpo diferente. Tipo assim, ele nunca tirou a esperança de ninguém, né? E nem a minha. Então, eu fiquei realmente muito... aprendi muito com ele. Desde então, ele também tinha muitas alunas com um corpo Muito bom. muito bom. Tipo, começou também o fisiculturismo em Maringá, né? Nessa Foi, época. começou o pessoal a buscar mais, né? Sim. Ele começou a me trazer a possibilidade de treinar para fisiculturismo para a categoria biquíni, que é a categoria mais fininha, é uma pessoa mais slim. Só que eu não queria ser pequena na época. Embora minha genética A tua super genética favorável. você favorecia muito, né? Só que eu não queria falar, Pietro, eu quero ser grande, né? É. E ele falava, então não vai fazer nada, porque você não vai te fazer feliz, né? Você vai ficar bem frustrada, você vai perder peso.
E realmente eu ainda não fui pro fisiculturismo nessa época, mas aí começou a me trazer uma ideia de educação física. Conforme fui treinando, realmente eu via que eu preferia muito mais estar na academia do que estar dentro de uma agência de publicidade. Eu sei que a publicidade não é só agência, né? Só que eu fui para esse lado de trabalho e falei, não é isso. Fui até pro marketing esportivo, fiz pós-graduação, mas falei, não é isso. Não é publicidade na academia, é academia que eu gosto. Aí eu comecei a estudar essa possibilidade. E vi que tinha na UEL educação física. Meu pai falou, não quero nem saber. Faculdade, vai fazer, passe numa pública, Ele não né? queria que você fizesse. Ele não queria. Ele queria que eu ficasse em Jandaia com ele, né? Entendi. E aí eu falei, então tá, se eu passar eu vou. Tá bom, faça lá. Porque você não tem cota, não tem nada, né? Não vai ser tão fácil assim, né? E eu fui e passei na UEL, né? Daí eu fui fazer educação física na UEL. Falei, agora eu tenho certeza. Que aí eu já E tinha daí você saiu de né? Maringá para Londrina, porque é o outro polo aqui do Paraná, para quem tá assistindo de outros lugares. Maringá e Londrina são as duas maiores cidades depois de... Junto com Cascavel, né? Depois de Curitiba. Então, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel. Isso. Então, você daí foi pro outro lado. Né? Foi, achei por ser maior, né? E também a UEL, a UEM é diferente o esquema de vestibular, né? A UEM é quantidade, assim, somatória. E na UEL não, na UEL é normal. Acertou, errou. Acertou, entendi, melhor. Então, nisso eu achei que eu tinha uma vantagem na UEL, né? E achei também por ser um polo maior. E por fim passei por lá. E fiquei, aí fui pra lá pra fazer. E aí começou tudo. Aí tudo começou, que é o que a gente vai falar. Legal, então, a gente quer saber um pouco da tua história. Legal pra quem tá vendo. Primeiro, pra quem hoje não só pra quem é bem magrinha e quer mudar o corpo e levar a Natália como referência, mas como quem tá gordinho também, porque o processo de transformação é difícil para todo mundo, independente se é emagrecimento, definição, ganho de massa, ganho de peso, né? Porque se fosse até o caso de você se sentir mal com aquele peso, quisesse ganhar peso por peso, músculo, gordura, etc., faria sentido, né? Mas assim, eu quero ficar com o corpo, eu quero ficar melhor de roupa, quero ficar mais... Porque isso, tem muita gente que me procura e deve te procurar também. E quando a gente fala, isso eu vejo muito no consultório, uma pessoa que foi muito magro na infância, e ela pensa assim, nem que se eu engordar um pouco, mas eu quero subir. Sim. Tipo, não tem problema. Que foi o que eu falei pra você, né? Não dá nada. Subir um percentual, você não ficava... Não. Você só via que estava evoluindo e tal. Só que você, impressionantemente, mesmo com a talassemia e tudo mais, você subia peso limpo, porque 10 quilos, pra quem não entende de músculo, gente, é muita coisa. E se eu não me engano, ela ganhou, tipo assim, de 49 foi pra uns 63, 62, um pouco de gordura, mas ela ganhou 10 quilos de músculo. Então o peso dela mudou muito, o corpo dela mudou muito, porque daí uma mulher com 1,70m, 1,70m que você tem, né? Dá uma diferença muito grande. 62 quilos daí malhada, já era um corpo bem bonito. Só que aí ela acaba indo pro caminho. Ali que você começa a querer competir de novo. Como é que foi daí? Aí é até legal falar sobre isso, né, Pedro? Porque hoje eu escuto muito a pessoa não aceita engordar. Isso, né? Porque eu trabalho hoje com um corpo feminino, né? E elas me falam, não, mas eu não tô disposta. Eu quero ganhar a perna, mas eu não tô disposta a ganhar uma gordurinha, não. Não quero ganhar uma barriguinha, não. E eu, o tempo todo... Fiquei disposta a isso, porque eu queria ver até onde meu corpo conseguia, né, chegar lá. Então, nós chegamos a 12, ganhamos os 3 de gordura, vamos supor, que foi muito bom, né? Sim. Que não teve um mês que eu ganhei 500 de massa e 800 de gordura. Não. Sempre era... Isso normalmente acontece, no consultório é o que mais acontece. Então. Mas no seu caso, impressionantemente, você sempre ganhava mais músculo. E que eu seguia muito a dieta. Às vezes não ganhava, e seguia, isso é verdade. Ela seguia estritamente a dieta. Seguia. Né? Depois que você transforma o teu corpo, eu acredito que hoje você já talvez não seja 100% como você era antes. Não, e nem precisa mais, nem né? Precisa. Eu acredito que meu corpo não vai mudar mais tanto assim se eu sair uma semana da dieta. Porque eu consolidei um físico. Diferente dessa época, realmente eu precisava focar, né? Senão eu não tinha muita opção. Sim. E, inclusive, tem uma coisa que você falou pra mim, realmente é muito interessante, porque depois eu estudei sobre isso, é verdade. Que naquela idade, até os 21, eu ia muito bem ganhar massa. Então, aproveita essa janela aqui, ó. Você tem 2 anos. Que vai ser melhor pra você. E de fato né? E aí realmente foi muito melhor eu naturalmente hormonal, hormonizada natural, vamos por assim, exatamente. Né? Porque você tava pegando aquela janela final. Muito legal. E aí pensando nessa parte, por exemplo, do fisiculturismo, foi nesse período que daí você... Aí quando eu foi pra Londrina e tal. fui pra faculdade, Pedro, eu já pensava em fisiculturismo. Porque o Ricardo já tinha me trazido essa vontade, né?
E nós tivemos um relacionamento, né? Então eu vivi o fisiculturismo com ele. Que, pra quem não sabe, o Ricardo Schultz é um fisiculturista famoso, ele Sim. veio pra cá, eu não sei como é que ele tá hoje, mas assim, aqui em Maringá, quando ele teve aqui, ele tava no auge da carreira dele, eu acho. Sim, ele tava muito bem. E ele é muito grande, então assim, as pessoas, ele chama atenção onde vai, né? E ele tinha muito conhecimento, ele me ajudou a preparar a Vanessa, inclusive. Verdade. Eu falei isso aqui no podcast passado, inclusive. É um cara que tem muito conhecimento, e na época ele tava... Então eu acredito que você deva ter aprendido muito com ele, né? Sim. E aí dentro de um relacionamento, vivendo aquilo, aí... Sim, ele começou a treinar famosos também, né? Lembra do Rodrigão? Sim, Com a Adriana, né? isso. Nessa época ele me ensinou bastante sobre isso, Foi né? verdade. E aí ele fazia muito, né? Ele competia muito até ter o câncer que ele teve, né? Então até lá eu pensava em competir. E aí foi que eu comecei a ter essa ligação com o fisiculturismo. Depois que isso aconteceu, baqueou muito, né? Eu traumatizei muito sobre isso, fiquei com medo. Embora a relação dele de câncer é mais familiar, genética, do que qualquer uso hormonal que ele tenha feito. Mas, né, não tem estudos disso. Porque Sim. como você vai unir 30 pessoas para fazer um estudo desse? Ninguém vai querer fazer, né? É. Então, realmente, não dá pra gente saber até onde isso influenciou, né? Então, isso realmente me deixou um pouco assim. Nós terminamos na época, depois que ele se curou, e eu fui pra faculdade. Quando eu entrei na faculdade, voltei à vontade de competir. Por quê? Porque ali era uma maneira de eu alavancar a minha carreira. O pessoal ia me conhecer, né? Eu ia saber o processo. Eu falo que o fisiculturismo é a Ferrari da musculação, né? É o esporte, né? Da musculação. A Fórmula 1 da musculação, né? Então, assim, se eu quero saber dar um treinamento, saber o processo, eu tenho que passar ele. Então, eu fui passar esse processo justamente pela minha profissão e para saber até onde meu corpo seria capaz de chegar e motivar também as meninas e começar a ser conhecida. Que eu era a estagiária ainda, né? Você cria, inclusive, uma identidade de ter sido preparado. A gente falou muito no último podcast, que veio aqui um treinador, e a gente falou muito sobre quem ele motivava a seguir e quem ele motivava a não seguir, que eu achei muito interessante da parte dele, porque nem todo mundo pensa isso, quem é de dentro só pensa, todo mundo tem que entrar, e não é assim. E eu tava falando da minha visão, que a minha visão é exatamente o que você acabou de responder, que é, que eu falei inclusive pra ele, uma pessoa que quer competir, mas ela é da área da educação física, principalmente um personal, faz muito sentido você se competir, porque isso acaba sendo marketing para você acaba aprendendo sobre todas as estratégias, você passa passo a passo, mesmo que não seja você que esteja se preparando, porque aquelas estratégias que vão ser colocadas, como o Ricardo te ensinou muita coisa, depois com outros treinadores que você teve, ensinaram muita coisa, aquilo fica para você, porque você vai utilizar com pessoas, e aí você fala, eu sei fazer isso aqui, porque eu passei por isso, então vou levar você nesse caminho. E a pessoa vai te dar muito mais confiança. Claro. Né? Então, faz todo sentido esse caminho que você fez. Mas eu tava dando um exemplo de uma pessoa até dei um exemplo de uma pessoa que ele conhece, que tem lá, sei lá, 40 anos, 3 filhos, é gerente de uma empresa grande e começa com a ideia de ter, porque alguém pôs na cabeça dela, começa a hormonizar. Sem motivo. Sem motivo. Aí você vai lá, faz, gasta, deixa a tua família de lado, deixa marido, deixa filho, não sei o quê. Vocês não ganham nada. Aí no final ganha um pote de whey protein só pro campeão. É isso que eu ia falar agora. Essa linha de raciocínio é completamente lógica, porque o fisiculturismo hoje, claro, tem o Pro, que vai ter, né, uns valores em dinheiro, né, mas o pra Pro ganhar. é outra conversa. Mas até você chegar lá é muito difícil. E além disso, na época também não tinha muito ainda, não se falava muito sobre Pro, né? E a maioria, 95% das pessoas vão ganhar whey, né? Que, beleza, você se matou, você gastou uma grana, você tem médico, nutricionista, personal, e você vai lá e vai ganhar whey, realmente vai ganhar uma roupa, e parabéns. E amanhã todo mundo esqueceu. E detalhe, não é um físico para uma pessoa normal achar lindo, né? Porque até muitas das vezes... Isso que o meu físico não chegou nunca num extremo, né? Mas tem categorias que assustam mesmo. Né? Sim. Esse extremo sim, mas eu digo, o extremo de definição, daí eu ia te falar, de volume com definição, você chegou. Cheguei sim, no meu melhor ali, eu cheguei. Tava bem legal. E ainda assim já era também muito. Já não é mais, não é tão acessível mais. O Moisés, coloca pra nós a foto dela, uma foto que ela tá competindo, que ela tá com tênis branco, que ela foi... De azul, né? Ela tá de azul. Coloca pra gente mostrar esse auge dela, quando ela foi... Esse foi meu melhor físico. Em qual competição foi essa? Essa foi um campeonato nacional de fisiculturismo. Foi campeã aí, né? Eu subi, ganhei a overall, né? Que na overall, no caso, cada altura tem a sua campeã. E aí, todas elas vão competir o overall. Eu fui a campeã overall. E uma coisa que eu jamais
imaginei conseguir, porque a minha altura, ela já é um pouquinho mais difícil, né? Ser Do que as mais alta, baixinhas, mas é né? mais Então, pra eu longilínea. ganhar de uma baixinha, realmente meu físico tinha que estar muito bom. Então, realmente, Você eu fala cheguei que numa... daí quem tem a estatura um pouco mais baixa leva um pouco mais de vantagem, porque aparenta ser um pouco Não é mais... por aparentar. Explica, Natália, É, pra ele. No treinamento também. Porque sim. aí o membro é um pouco menor, e aí em qualquer ganho que você tiver, o volume é bem maior que ganho. Entendi. A fibra, Entendeu? a fibra é Verdade. menor, a biomecânica é O outra. movimento é O outro, movimento é outro, depois nós temos que entendeu? falar sobre Entendi. isso também, mas Olha o que treino é bacana. outro. Tanto que é bem difícil uma pessoa muito baixa treinar com alguém muito alto, que vai perder, vai fazer diferença. O parcial para uma pessoa mais alta faz algo, para uma pessoa baixa também não faz tanto efeito. Então tem muito isso, estratégia de treino em relação aos membros. Eu falo bastante isso no meu Instagram, que faz muita diferença, né? Eu tenho pessoas que às vezes não é tão baixa ou tão alta, mas o tamanho do fêmur a relação do fêmur com a cintura é muito maior. E isso faz muita diferença no físico. Então, se a pessoa é assim também, já é a dica de você não ir competir, né? Que tem gente que fala, não, vai sim. Sim. Aham. Isso Você aí não que- vai ser simétrico. Sim. Isso que você falou é uma coisa que eu que sou de fora, que não faço parte desse meio, né? Esse mundo. Esse mundo, apesar de mundo necessitar, né? estranho. Porque os 40 tá Só que batendo. se você não Você acredita. tá tendo motivos aqui, viu? Você não vai. acredita, ó, verdade. Ele nunca tomou nada. Ele quando tinha a gente é amigo de muito tempo, É. né? Desde de infância. Ele teve um físico bem musculoso, sem tomar nada, até uns 23, 24 anos. Uns 23, 24. Bem. Ele Era treinava, com esporte ou e ele musculação? treinava na Musculação, academia. musculação. Academia Era hard hardcore. academia. Legal. E naquelas academias hardcore, Sim. inacreditável. Hoje, você, Tinha uma por isso que genética muito fala favorecida. que você né? tem que... Ele tem a genética. E se ele treinar em pouco tempo, ele... Não sei hoje, agora tá mais Não, velho. hoje eu acho que já Já é mais vai difícil. precisar. sim. Será que vai precisar de um turbo? auxílio. Tá, mas o que você ia falar? SOS. O que é, eu que não vivo mais nesse meio, mas uma coisa que eu faço uma análise, que é o balanço de expectativa e realidade. E é uma coisa que no outro podcast o Hugo falou e vocês falaram. Então, tipo assim, pra quem tá buscando, né, esse caminho, pô, eu gostaria de me aventurar, ou eu gostaria de fazer fisiculturismo, ou de fazer algum tipo de modalidade esportiva, é legal o profissional ter essa maturidade e saber falar, ó, meu amigo, sim. aqui, beleza. Aqui, eu acho que não vai dar. E o quanto né? você tá disposto, né? Exatamente. Porque pra mudar um físico, além da genética e tudo mais, você vai ter que ter outros auxílios. Sim. E isso vai mudar muita coisa na sua vida. E não adianta a pessoa chegar e falar, não dá nada, tá tudo bem. A minha amiga tomou, fez qualquer coisa de uso hormonal, que não, tudo bem. Não é tudo bem. Cada mulher vai reagir de um jeito, principalmente mulher, né? Principalmente mulher. Não tô falando que homem Muito não mais tem, agressivo, eu sei que lógico. vocês ficam agressivos, estressados, enfim. Mas mulher tem muito que perder. Tem. Muito que perder. Então, isso também entra em pauta, né? Depois, quando eu decido que eu não quero mais isso, não quero mais o fisiculturismo, né? Só que isso também entra em pauta na vida de uma pessoa normal, como a gente estava comentando, né? Como eu vou influenciar uma aluna minha que quer ter filhos, que tem marido em casa esperando ela, tem filhos. Ah, vamos competir, porque você tem um corpão e vai dar... É bom pra mim, né? Que daí você vai subir no palco e aí o meu nome vai junto. É o meu case, né? Não. E se dá erro ali, vamos falar assim, a pessoa tem algum problema, Sim. nem todo mundo sabe refazer o problema, fazer esse problema voltar ao normal. É bem difícil. Se você perder o eixo hormonal da pessoa, você dificilmente consegue voltar. E assim, depende muito também, isso também depende de pessoa para pessoa. Mas Sim. tem muita gente que coloca a pessoa no risco e depois não consegue tirar. Exato. Então esse é outro problema que E sai acontece. de cena. E sai de cena. Que acontece também. Abandona o atleta dele lá, entre aspas, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz pro Hugo também, que assim, o que você... Fala porque a gente tá falando de fisiculturismo, foi o último tema, né? Pra gente depois começar a falar de estratégias pra mulherada mesmo, né? Qual foi a maior loucura que você viu alguém fazer no fisiculturismo? Pode ser financeira, pode ser de gastar alguma coisa, por exemplo, de uma pessoa gastar um carro lá pra Já tomar, aconteceu, entendeu? né? Aham. Então assim, fala uma coisa que você lembra, assim. Olha, essa parte financeira eu vejo todos os dias, né? O pessoal do fisiculturismo, realmente, eu vi bastante caso de realmente usar todo o dinheiro que ganha pelo físico. Eu acho que isso aí pra mim ficou normal. Eu acho que o que mais me chocou foi a questão do T4 e T3 que eu vi a galera usando, sabia? Que é Porque T4 e T3 mexe com a tireoide, né? E a tireoide é uma coisa muito séria. Seríssimo. Muito séria. E o pessoal abusa disso. Então, quando eu vi o pessoal usando, eu fiquei extremamente assustada.
Falei, por causa de um campeonato, às vezes, Regional. ali, um regional, negócio, e você tá, além da insulina, GH, né? Aí a pessoa tava com T4, T3, e mulher. Falei, meu Deus, mas se eu precisar disso aqui, eu nunca vou. E pra quem não sabe, gente, T4 e T3 modulam a velocidade do seu metabolismo, mexe com tudo no seu Muda organismo. tudo. Você pode ter queda de cabelo grave, você pode ficar muito cansado ou muito elétrica, você muda totalmente o teu organismo para que você acelere o uso de gordura do seu corpo. Então, assim como usar insulina, para mim também eu acho muito grave, Insulina muito perigoso. também, eu acho perigoso. E homens usam mais, principalmente daqueles níveis maiores, mais hardcore, cara, das competições maiores, né? Não do wellness e do men's physique, né? Isso aí não se usa quase. Raro, né? Mas tem muita loucura dentro do fisiculturismo, então Tem. Eu acho que o T3 e T4 talvez foi o que eu mais assustei. legal. Ô, Moisés, põe pra nós a foto da Natália aqui de hoje, como ela tá hoje, o físico dela. A gente acabou de mostrar a foto dela no auge da carreira dela, do fisiculturismo, que hoje ela é uma ex-atleta. E hoje, como tá o corpo dela, que eu acho o corpo que acho que toda mulher quer ter, né? E aí eu queria te perguntar, hoje você faz uso de alguma coisa? Há quanto tempo você não faz ou faz? Legal, vamos Como falar que sobre funciona? isso, porque pra mim, ter esse físico hoje, eu fico muito feliz de estar com um físico assim. Porém, foi difícil pra mim a transição, porque é diferente daquele físico, diferente. né? E naquela época eu fiz uso de hormônios para competição, né? Então, não foi muita coisa? Não foi muita coisa. Geralmente eram doses baixíssimas. Eu tive ótimas pessoas, né? O Ricardo, depois o Ricardo Magalhães, que são pessoas mais centradas, Verdade, né? aham. O Pinduca também. Olha que legal isso aqui, gente. ó. Isso aqui Essa é ainda a foi evolução. natural totalmente, antes mesmo de Isso aqui foi competição. verdade. Na época mesmo que a gente fez aquele projeto de 10 quilos, né? Então aí no meio eu tinha ganhado 5, no final eu tinha ganhado 10. Legal. Ali com 10 quilos a mais já. E naquele ali foi o começo. Tem uma outra triste. foto dela, só dela, também que tá bem bonita, que eu acho que é uma foto que ela tá também com roupa de academia, acho que ela tá na academia, depois você vê, você acha aí, Moisés, pra colocar. Mas aí tá, E nesse continuando corpo, esse físico que a gente tá vendo agora, né? Que é esse aí, que é o atual, eu comecei a gostar. O que aconteceu? Eu comecei a aceitar minha genética. Porque se você vê o meu físico, ele tem estruturas finas, que é o meu pulso, né? Minha Isso. panturrilha. Eu tenho um perfil mais fino mesmo. Então, eu muito grande, além de uma roupa não ficar legal, além de precisar de uso hormonal, de uma roupa não ficar legal, eu ainda peno muito para manter, porque eu tenho que comer muito. Então, além de qualquer coisa, tem que comer muito. O treino não é problema para mim, eu amo treinar. Ela não para de treinar, Amo né? treino. Só que é um físico muito difícil de eu manter. E além disso, eu comecei a não achar bonito. O jeito de andar, começava a andar com a perna mais aberta, porque Ó, que raspa doido, a né? perna. Tudo isso, uma mulher que é maiorzinha vai me entender. E eu tenho um quadril mais fino também. Então, quando a gente fala de estrutura corporal, meu corpo fica melhor slim. Comecei a aceitar e perceber isso. Então, eu falei, vou ver o que o meu corpo vai conseguir natural e eu vou aceitar assim. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a 75 quilos, né? No meu auge, tomando e fazendo uma reposição severa, assim, de comida, muita comida e fisiculturismo, né? Subi no palco com 70, mas cheguei a 75 quilos. Sim. E ali, hoje eu tenho 68, 67, 66 e não uso nada há 5 anos. Então, é um E foram físico que eu consegui manter. 20 quilos desde que você começou. 20 quilos. Tá, né? Então, assim, mesmo que eu perdi... Uma quantidade. Dá pra falar que eu perdi 10 até, né? É. Mas ainda assim é um físico harmônico. Sim, super Né? bonito. Mas foi uma construção de quantos anos? 12, 13 De anos? 12 anos, exatamente. E pra manter não é fácil também, Não. né? Então, o treino exige, muito treino, exige realmente a minha alimentação, né? Sempre. Mas como é minha profissão, então é o mínimo. Pra mim, é o motivante mínimo pra que eu você posso pela fazer. profissão. Né? E é minha rotina já, né? Então eu falo disso todo dia com as meninas, eu falo sobre treino, eu dou treino, prescrevo treino o dia todo. Então, pra mim não é um problema. E eu consegui manter. E eu vi assim, sim, é possível. É um físico que eu tenho celulite, claro, né? Não é tão denso como um físico com hormônios, mas é um físico totalmente aceitável e meu cabelo está intacto, minha pele está intacta. Eu lembro que teve um período que você precisava usar mais, você brigou muito com acne. Sim, né? foi. E assim, foi. ou Meu você cabelo e minha força acne. muito no medicamento, e aí ela já fazia o uso hormonal, aí você vai forçar teu fígado, vamos supor, com Rocutan, por exemplo, né? E aí não usava,
pra não ter, e aí acne. Às vezes usava outras coisas mesmo assim, a acne não ia, né? Spironolactona, não volta, né? sal palmeto e tal, né? Não, é mesmo que eu tava com um suporte muito, muito interessante, né? Também tive o Dr. Wagner, um bom tempo, né? Depois o Dr. Felipe também. Só que ainda assim, tem certas coisas, ainda mais pela talassemia, que também o transporte disso também não é o mesmo. Sim. Por que eu vou me submeter a isso se eu sou uma pessoa que o meu trabalho não precisa, né? Pelo contrário, qual foi o meu sonho? Por que eu comecei a fazer educação física? Eu percebi que não tinha profissionais capacitados em educação física suficientes para me dar um treino pesado, como o Ricardo no caso, né? Que foi o único ali naquele caso, né? Eu falei, falta profissionais bons, principalmente mulher. Mulher boa, é difícil de achar. É verdade, eu concordo. quero ser diferenciada na vida das outras mulheres, que querem o que eu quero, que quer mudar o físico. Então eu nunca quis, na verdade, todo esse glamour do fisiculturismo. O que eu amo mesmo é a musculação, né? Sim. Eu amo ensinar a musculação. Então eu não tenho necessidade de estar com um físico de palco. Porque eu não quero seguir a carreira como uma fisiculturista. Foi por isso que eu decidi. Mas fica a história, fica o legado, fica o aprendizado. É maravilhoso, não deixaria de fazer. Conhecimento, Sim. né? E agora, pra gente falar, antes da gente mudar de assunto, vamos falar de um dos nossos patrocinadores, que é o Revicap. Coloca pra nós na tela. Ó, você fica vendo aí, você que já me conhece há muito tempo, como tava meu cabelo em abril, tá? E faz tempo que eu não uso nada de testosterona também e tal. Já tava falando disso. Olha como tava meu cabelo em abril. Eles iam patrocinar Como a volta é cruel, né? Demora e tudo mais. Demora. Olha lá. Ainda tava o dia que tava o Dr. Eduardo Nunes aqui, ele falou assim, ó, começa assim, que ele é careca. Né? Aí, tá, beleza. 45 dias depois, tratamento com Revicap todo dia. Hoje até meu cabelo tá até mais cheio do que eu vou mostrar. Tá ali. muito cheio mesmo. Ó. E olha lá como que ficou. Olha a diferença, Natália. Fica vendo de costas. Eu vou levar todos esses aqui pra mim. Depois vamos ter um kit pra você. Vamos ter um kit pra você. Todo mundo que vem aqui recebe um kitzinho aí e todo mundo usa. É muito legal. Legal. Ó, olha lá, olha como encheu, Natália, atrás. E cabelo é tão importante, né? Eu falo que o cabelo é o silicone do homem, né? Tipo, o homem que, cara, é tipo... É raro, né? Tipo, ele tem que... Né? Então, quem não põe silicone, põe o... Bom, depende. Eu acho que o The Rock não interpreta tanto assim. Mas eu duvido que se ele não tivesse ficado careca lá com 20 e poucos anos, que na época dele não deveria ter, hoje ele não tava usando Revicap. Com certeza. Agora já era. Agora já era. Sem contar que também ele deve ter forçado um pouquinho na parte hormonal, que daí piorou, né, Natália? Exatamente. E daí... Ou você acha que ele não toma nada, Natália? Ah, não, ele é natural, né? Natural. Sim. Eu posso dar minha opinião? Pode. Nem fuder. Claro que não. É porque tamanho... Tá legal. Então, assim, ó, aproveitando agora que a gente já falou aqui do Revicap, queria começar pra você que tá assistindo aí hoje. Ah, tá, o Revicap, deixa eu falar aqui, ó. Revicap, quem tá assistindo quiser comprar, é só bater o QR Code aqui, você já cai no site, compra. Tem todo tipo, além da loção, tem tem sal palmeto, tem finasterida, tem o complexo vitamínico pro seu cabelo, com zinco, biotina, etc. É bem legal. Então, assim, você tem que fazer o trabalho completo. Então, é só clicar aqui. Tá? Hoje em dia só tem queda capilar quem quer, né? Não, só tem queda capilar quem quer. Não adianta. E às vezes, se a pessoa tá sem dinheiro pra ir lá fazer um transplante, ou ficar fazendo aquele tratamento caro com médico e tal, é muito mais fácil e rápido de fazer. Então, mudando agora um pouquinho de assunto, nós falamos um pouco da tua carreira, para as pessoas saberem quem é você, que você tem muito conhecimento, que você já está há muito tempo na área, que você se transformou. Queria começar a falar queria que a gente falasse um pouco sobre mudança física para mulheres. Sim. Então, você que está aqui agora, esperando para a gente falar sobre, eu tô gordinha, quero emagrecer, tô com uma barriga, quero definir, sou muito magra, como a Natália era, que é um percentual menor de mulheres, né, mas que também busca isso. A gente vai começar a falar sobre estratégias, vou perguntando para a Natália, a gente vai falar junto aqui sobre quais as melhores estratégias, vamos falar um pouquinho da suplementação também, da parte hormonal. Então, você está aqui até agora, fica aí com a gente, agora tá? É a cereja. Bom, vamos lá. Uma pessoa te procurar hoje, uma mulher aí de 1,65 m, tá lá com 15 quilos acima do peso, era para pesar uns 60, tá com 75 quilos, às vezes já teve uma gravidez e tal. O que você começaria falando para ela? Como que seria a abordagem que você teria de treinamento? O que você indicaria para ela no entorno? Como seria a tua atitude nesse sentido? O que você falaria? É muito legal isso, né? Porque depende também
da aderência dessa pessoa. Ela já tá treinando ou não, né? Ela já teve um contato com a musculação ou não. Legal. Eu costumo fazer uma filtragem bem grande. Se for presencial, melhor ainda, que eu consigo notar a pessoa, né? Não preciso, às vezes, nem perguntar algumas coisas. Só do jeito que ela olha na academia, eu já percebo ou se ela tem uma aversão àquilo, ou se ela já teve um bom Muito contato importante. com aquilo. Isso é Uhum. muito importante. Com Porque às certeza. vezes eu chego, não, porque o treino ideal é esse aqui, mas ela não vai fazer, odeia, sei lá, não gosta de estar lá. Foi porque o marido quer muito. Então também tem que entender isso, tem que entender esse caso. Então a primeira coisa que eu faço é não falar do físico dela. Eu falo sobre a vida dela. Quero Sim. entender o que ela faz, como é a rotina, filhos, marido, casa, trabalho, né? Depois eu pergunto, teve alguma experiência com a musculação ou com algum esporte? Aí nós vamos conversar, falar sobre isso. Se a pessoa não teve, eu amo, que aí é uma folha branca. Você começa, Eu você faz o seu consigo jeito. fazer do meu jeito, né? Legal. E aí, se a pessoa não está presencial, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar se ela tem um nutricionista e se tem, vai me mandar a avaliação do Nutri, né? Então eu já vou ter as medidas. Se ela não tem, eu vou pedir algumas medidas e fotos. E de qualquer jeito eu peço fotos mesmo, né? Certo. Que é um parâmetro Costumo muito bom, falar né? que as fotos, falo pra todas elas, ó, as fotos vai ficar só comigo, só eu Legal. que avalio, porque mulher tem vergonha Uhum. também, às vezes não Sim, tá sim. bem. Então eu vou pedir foto postural também, que daí eu vou ver o alongamento, essas coisas que às vezes tá com uma dorzinha que incomoda, entendeu? Então às vezes, Pietro, eu não vou nem melhorar o físico dela de primeira, mas eu vou melhorar a dorzinha na lombar que ela Muito legal. todo dia tem. Ela vai falar, nossa, Nath, não teve diferença no meu corpo, não. Mas esses exercicinhos aí que você tá fazendo, me Parece passando, bobo. não é que melhorou a minha dor nas costas, eu já consigo pegar meu filho no colo. Legal. Então a pessoa já vai continuar fazendo. Nisso, eu vou conseguir já melhorar pra ela. Falar, ó, o que você acha da gente colocar mais isso e mais isso? E agora? Mais isso, mais isso. Então eu costumo fazer um trabalho formiguinha. Tanto no presencial, quanto no online. Eu vou aumentando a intensidade conforme a pessoa, né, quer. O que acontece? Tem gente que vem muito empolgada também. Imagino. Por exemplo, nesse caso que você me falou agora, né? A pessoa vem, às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, né? Tá com muita vontade de mudar. Não, me passa o melhor treino aí, eu vou fazer, não sei o quê. Mas em uma semana ela não vai. Então eu preciso passar firmeza e segurança do que eu sei que eu tô fazendo para ela escalar o treino para mim. Porque não me importa ela fazer a melhor carga de treino ou intensidade de treino no momento. Eu quero que ela aprenda a fazer um movimento adequado. Na musculação para a mulher, por que isso é tão importante? Porque a nossa linha de cintura é muito importante. Então, às vezes, essa mulher tá acima do peso, mas ela tem uma linha de cintura bonita. Acho que vocês já viram aquela gordinha bonita. Sim, tem Que bastante. muitas pessoas falam até que o homem prefere, né? Aquele corpo mais cheinho do que essas muito magras. Sim. E aí, essa linha de cintura, se a gente treina ela errado, ela pode perder essa linha. Porque daí vai hipertrofiar demais Legal. aquele Eu falo core muito isso aí quadrado também. lombar. Então, eu preciso de muita atenção. Que ela entenda que ela tá contraindo. Pra ela contrair só aquela parte. Pra que a musculação seja estética e não só funcional. Entendeu? Então, a musculação pra mulher é diferente. E eu sempre abordo dessa forma. E eu vou fazer isso. Eu vou buscar uma maneira integrativa pra gente mudar os hábitos dela de treino junto com os hábitos alimentares, né? Então é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Vamos supor que ela chegue, se adeque, vamos supor, no primeiro mês, ou nos 15 dias você percebe que ela tá muito bem, dedicada, quer fazer uma velocidade boa, mas ela não é aquela pessoa fogo de palha que chega lá, vai ficar uma semana, não vai aguentar, vai embora, que quer tudo melhor e não faz nada. Porque é uma pessoa que está bem, ela aderiu bem a tudo que você falou para ela. E aí você percebe que ela pode escalonar isso pro resultado que ela quer. O que você falaria para ela? Você acha que em quanto tempo uma pessoa que tá aqui assistindo hoje fala, nossa, queria ficar igual a Natália, tal, vamos dizer igual a você ali, porque isso aí vai muito tempo. Mas digo que ela ficar com o corpo que ela se sente bem, mais magra, chegar perto do peso ideal. O que você pode dizer para a pessoa que tá Nós assistindo? costumamos falar de melhoras físicas em estética pelo menos 3 meses, né? A partir de 3 meses dá para notar uma boa diferença. Você Vamos já fazer um antes e postou depois de lá, 15 dias já grandes mudanças, né? Sim, Mas estamos falando ali sem projeto. Um projeto normal. sim. Em 3 meses nós já fazemos um ótimo trabalho de estética. Em 1 ano, a pessoa já mudou muito, né? Acredito até que nunca mais pare. Porque Sim. daí já viu o corpo totalmente diferente. Nós temos uma paciente em comum, que é a Thalita, né? E Ela tem um corpo muito ela é bonito. esse caso, né? É. Que ela chegou com
uma aderência à musculação muito grande. Eu só Muito ajustei. dedicada, leva muito E realmente sério. fez muita diferença. E ela tem uma genética, tem um corpo muito bonito, Muito então bonita, a linha de cintura ajusta tudo. bonita, né? Então, Sabe de quem que eu ia falar? Na verdade, eu deveria ter separado a foto antes, que eu lembrei agora que a gente teve, pra quem não sabe, depois a gente teve muito paciente em comum, porque eu atendi 7 anos em Londrina, né? Hoje eu não atendo lá mais por falta de tempo mesmo, e eu amo a cidade, era muito legal o consultório que eu atendia lá, meu amigo Dr. Romualdo Frois, que inclusive estará aqui logo logo. Mas assim, a gente teve muitas pacientes em comuns que a gente trabalhou, e não teve uma paciente, ou um paciente, também vinha homens da Natália, que ela também... Você treina homem ainda hoje ou não? Só no online. Só no online? Pra quem pensar assim, como que ela treina no online? Ela monta os projetos, a estratégia, faz consultoria, né? É mais presencialmente mulher. E aí, eu lembrei da Vanessa. A Vanessa. A Vanessa é uma história muito legal. Vou começar falando a minha parte, depois eu vou falar pra Natália. Seria mais ou menos a história do que a gente tá falando aqui. Inclusive, ela tinha mais de 75, ela tinha uns 86 quilos, eu acho. E ela é pequenininha, ela tem 1,58 m. No máximo. E a Vanessa caiu lá no consultório, a Natália mandou ela, e assim, ela fazia tudo que a Natália pedia de treinamento, ela era muito dedicada, mas ela não sabia fazer dieta, e além de não saber fazer dieta, ela tem, acho que, ela trabalha com lanche. Então ela tinha carrinho de cachorro quente, essas coisas. Você imagina, depois de acho que 2 ou 3 gravidez, né, tal, e assim, ela foi muito dedicada. Muita flacidez, ela tinha uma flacidez no abdômen, e o sonho dela era fazer cirurgia plástica. Tipo, pra poder tirar aquilo, e ela entender o que ela precisava pra ficar do jeito que ela sonhava, que talvez a inspiração, eu falo que eu acho que a inspiração dela era você, né? Porque ela sempre falou muito lá de você. Pra ficar como ela sonhava, ela precisava primeiro emagrecer e tal. E ela ficou com um corpo muito legal na raça, sem hormônio, ela chegou um físico muito legal. Acho que ela chegou a 60 quilos, 61 quilos. Um corpo que não dá pra acreditar que apareceu gominho, assim, na barriga. Assim. Foi. Foi inacreditável. Foi inacreditável. E depois disso, ainda mesmo, ela ficou com gominho, mas ela ficou um pouquinho de pele e ela fez o que faltava. Sim. Fez o abdômen, fez a mama. Mudou a vida dela. Ela fala que mudou a vida da família dela, né? Porque aí melhora o casamento. Aí os filhos também que estavam obesos já vê a mãe comendo certo, já quer comer, né? Então tem tudo isso. Até a família inteira depois fez dieta, né? Sim. Foi assim, fantástica a história dela. E é por isso que eu falo que a mulher edifica a casa. Então, se a mulher mudar, se eu conseguir fazer uma mulher mudar, ela vai melhorar a casa dela. Com certeza. Então isso vai ser muito interessante. O homem vai comer o que tem, vai. Né? Mas isso aí acontece bastante, né? Então, e outra, ela vai treinar, ela vai ficar mais bonita, autoestima e tudo mais. Queira ou não queira, o marido muitas vezes acaba querendo também fazer, porque ele também começa a ter um pouco de ciúme, tem um monte de coisa assim. Sim, não, isso ajuda muito, né? A musculação para mulher deveria ser necessária mesmo, assim, porque ela é muito importante. E nesses casos com mulher com mais peso, que é a maioria, né? Por questões hormonais mesmo, né? Nós temos mais facilidade para ter acúmulo de gordura. Meu caso é um pouquinho diferente, mas é raro, né? Sim, é mais fácil ter bem gordura. Menos. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque o processo de emagrecimento sem musculação e sem musculação adequada pode trazer a flacidez, né? Sim. Então, a musculação, ela é essencial naquele momento. E o Bolsonaro tá por aí? O Bolsonaro tem uma pergunta pra fazer. Passa, Bolsonaro. Vamos lá, Bolsonaro. Primeiro, a tua presença, agradecer que você... Que bom que você tá aqui, né? Tá aqui hoje, tem que estar tornozeleira e tudo mais. Mas não precisa mostrar. Mas faz a tua pergunta aí pra Natália. Bom, primeiramente, eu quero dar uma boa noite aí. Mais uma vez aí, né? Junto com o meu amigo Pietro Maronese, né? Veja bem, essa pergunta que eu tenho pra fazer hoje, Pietro, eu vou direcionar essa pergunta primeiro pra você, né? Aí você direciona aí pra Nath, né? Queria agradecer também a presença dela aqui, né? Uma profissional excepcional aí, né? E o que acontece? Eu tenho a minha esposa, Michele, né? Queria mandar um beijo pra minha esposa, Michele. E como nós estamos falando hoje de saúde feminina, né? Exercício físico. Então, eu quero perguntar pra você e você vai direcionar pra ela, né? É o seguinte, qual seria daí, o Pietro, eu pensando na saúde da minha esposa, né? E qual seria aí a melhor alimentação, né? Ou a melhor dieta pra minha esposa, né? Ou pras mulheres, pra depois ela, juntamente com isso daí, fazer o melhor exercício, aí, a melhor prática de modalidade de exercício, para que ela melhore aí as condições físicas, as condições emocionais aí do que tá falando, do que tá sendo falado hoje aí, Pedro. Boa pergunta. Ó, para começar, se você quer fazer uma mudança física mesmo, para ter um desenho bonito, não tem como você fazer somente alimentação.
Então, assim, a alimentação vai ser algo que vai te ajudar a ficar, ou manter teu peso, ou se você estiver bem gordinho, que não é o caso da Michelle, você vai emagrecer um pouco, tá? Déficit calórico, etc e tal. Mas se você quer realmente ter um corpo melhor, você inicia a dieta juntamente com o treinamento. Musculação. Né, Natália? E aí, assim, você pode, se a pessoa tá mais gordinha, aí o treinador vai ver o quanto você deve pôr de aeróbico. Acho que isso aí a Natália vai falar um pouquinho melhor, mas inicialmente a minha resposta para você é, no caso até da Michelle, não falaria para ela fazer somente dieta, falaria para ela, seria mais importante nesse caso, se ela já tá com um corpo bom, procurar a Natália. Né, Natália? Exatamente, só pra frisar, né? A minha esposa maravilhosa, não tenho o que falar, né? Mas é que eu tô preocupado com a saúde dela. Pro bem dela, né? Pro bem dela. Exatamente, exatamente. Porque eu já sou, né? Eu tenho 60 anos, já fui tive um histórico aí de atleta, né? Hoje, né, já... Meia flexão? Né? Não, o TAF era bom. Eu já fui bom no TAF, pô, entendeu? Mas aí... Acreditamos. né? Acreditamos. Exatamente. Mas aí a idade chegou, né? Mas então agora, ô Nath, fala pra nós aí então, pras meninas aí, né? A sua parte específica sobre treinamento aí para as mulheres. Vamos lá. Para um treinamento, sua esposa está maravilhosa, tá? Não estou falando que eu quero mudá-la, mas sempre dá para melhorar. Sempre né? dá, claro. Exatamente. Sempre podemos exatamente. melhorar o corpo. E a musculação, eu diria que pelo menos 4 vezes a semana. E o cardio, todos os dias que for fazer musculação e mais um Legal. dia. Eu acho que seria um combo muito legal. Pra pessoa que, De mas vou transformação. treinar e vou fazer aeróbico no mesmo dia. Por favor, né? Os melhores, assim, resultados nós temos com o aeróbico pós-treino, né? Então, seria bem interessante, sim. Eu tenho alunas que fazem 20 minutos, mas tem também as que fazem 60. 1h30 de cardio pós-treino. Então, assim, tem uma janela. Tudo depende do tempo dela, por exemplo, né? Não quero tirar ela de casa há muito tempo. Vamos supor que seja 20 minutos por dia no dia de musculação, mais um dia de cardio de 60 minutos. Fica uma conta muito legal, porque o que eu preciso? De um volume semanal. E isso é legal a gente pensar. Eu costumo Mudou pôr muito, na a PP. história mudou muito hoje, né, Natália? Mudou Assim, muito. eu vi você falando várias vezes, inclusive, sobre volume de treino. Então, o que é isso, gente? É a quantidade de exercícios que você faz semanalmente. Então, antes não se pensava assim, né? Não. Antes pensava numa divisão de treino e não se pensava tanto no quanto você fazia daquilo. Então, pensando, por exemplo, em definição, né, você juntar aeróbico, que é uma via, e a musculação é outra, a coisa fica muito mais completa, né? Com certeza. Só que também não pode puxar só para um lado, né? Porque daí não casa, tem que ser os dois. Em caso de volume que você está falando, isso é muito legal, porque lembra da época que nós falávamos de um AB no caso, né? Geral, um treino geral de frente, um treino geral de costas, e depois um dia de descanso. Aí, depois disso, ABC, né? Peitoral, dorsal, perna, né? E depois ABCD. Nossa, mas qual que é o melhor treino? É o ABCDE, que daí divide tudo. Será? Daí começaram a aparecer novos estudos, me dá um né? exemplo. O que você acha que seria melhor, por exemplo? Aí eu quero já aproveitar essa pergunta, porque tem pessoas que às vezes querem fazer treinamento de algum atleta do Instagram e aí não tá preparado para fazer isso. Um ABCDE, fala pra pessoa uma diferença de alguém que tá iniciando e o professor, por acaso, passe um AB. A diferença do AB para ABCD ABCDE é necessário passar pelo AB, primeiramente. Porque você precisa Isso, eu quero preparar que você todo o explique. seu corpo Aham. para os exercícios específicos. Que quando você divide o treino, então, por exemplo, o E vai ser ombro. Você vai ter uma quantidade de volume ali de, às vezes, 20 séries, de 8 a 20 séries. Então, assim, 5 exercícios só para ombro, 7 exercícios só para ombro, 4 E séries por que cada tem um. que ser tudo isso? Para as pessoas entenderem. Por que tem que ser tudo isso quando você faz um exercício só no dia? Porque daí o treino inteiro vai ser volume só para aquele músculo. Então, ele é muito mais difícil e denso. Então, como que uma pessoa que acabou de chegar, ele vai conseguir suportar esse treino? O que nós falamos? A pessoa consegue te acompanhar. Então, vamos supor, né? Você vai lá treinar com o Pietro. O Pietro tá treinando pra caramba. Tá fazendo um ABCDE. E você vai acompanhar ele no treino de ombro. Treino E. Nossa, o primeiro exercício eu fiz o mesmo peso dele. Eu sou muito forte. Tal. Você vai pro segundo exercício, você não vai fazer mais igual. Você já vai estar diferente dele. Ele já vai estar mantendo normal. No último, ou você não vai terminar, ou você vai terminar com muito menos de volume, né? De repetição, ou de carga. Não tem como. Então, nesse caso, não é que eu não aguento o treino do fulano, é que eu não estou preparada para aquele treino. Eu Tá não vou condicionado, né? suportar aquele treino de uma maneira adequada que vai me dar resultado. Então, eu não preciso disso agora, né? Sim. Claro,
tem casos que eu coloco o mesmo exercício 3 vezes na semana, porque eu quero volume naquele exercício. Então, mesmo que a pessoa é muito bem condicionada. Então, isso depende muito do que eu quero. Um homem que me apareça com uma dorsal super grande e um peitoral minúsculo, eu vou fazer o mesmo treino que eu vou fazer com uma Concordo. pessoa que Legal. quer treinar tudo? Uhum. Não, ele vai ter dorsal 2 vezes nessa semana. Porque eu preciso aumentar o volume dela. Ou, às vezes, um treino de peitoral e dorsal junto e o outro desmembrado só de dorsal. Nossa, que diferente, né? Não, não é diferente. É adaptado àquela pessoa. E por que que eu falo, por exemplo, quando uma pessoa quer fazer um treino desse nível que ela tá dizendo aqui, que eu vou falar, o Felipe Franco, ele vai treinar um treino desse. Ele vai treinar um grupo no dia com muitas repetições, muita Muita série, intensidade. muita intensidade. Só que por que que ele faz isso? Porque ele vai demorar uma semana para fazer isso de novo. Sim. Aí pega aquela pessoa que quer fazer o treino dele, só que ela tá, primeiro, não tá no nível de treinamento, segundo, que ela falta muito. Então, se ela faltar na sexta-feira, ela vai demorar 15 dias para treinar de novo, O mesmo músculo. não é? Sim. Então, é por isso que eu quis te perguntar, porque tem muita gente que chega lá com a planilha de treino lá que ela pegou de alguém na internet e tal, ou no chat, sei lá o que ela faz, ou da própria dieta, né? Então, assim, a pessoa quer às vezes fazer uma dieta, sei lá. Hoje já não tá tendo mais tanto isso, mudou muita coisa, mas assim, a pessoa queria pegar uma dieta e comer batata doce e frango desde a hora que acordava até a hora que vai dormir. Show, você vai mudar pra caramba. Parabéns. Mas né? eu quero ver quanto tempo você aguenta. Exatamente. Ou, assim como um obeso vai fazer uma dieta. Aí entra outra história que daqui a pouco a gente vai falar que vai ser muito legal também. Um obeso quer emagrecer e ele vai e corta o carboidrato no zero. Ele faz uma dieta quase zerada de carboidrato, proteína alta, né? E gordura meio que à vontade. Beleza, comer no primeiro dia carne gordurosa e salada. Tranquilo. Segundo dia, pô, de novo, carne, sei lá, picanha. No terceiro dia, você vai sentir uma faltinha do arroz ali. Parece que... E quando passa um certo tempo, você não consegue mais. Sem contar que se ele for treinar com você, ele arrebenta com você. Porque você não consegue mostrar o teu trabalho uma pessoa dessa. Ele Né? não vai conseguir me dar a intensidade que eu preciso para dar resultado a ele, né? Então não é o treino que não vai ser bom. Exato. Ele não está, né? Tanto que esses dias mesmo uma aluna passou mal. E era alimentar. Ela passou mal mesmo. Será que não foi uma intensidade alta que você dá para suas meninas? A minha intensidade é alta mesmo, todo mundo sabe, inclusive. Só me procura mulher que quer treinar, viu? Inclusive E eu a tenho Natália orgulho de faz falar 12 isso. anos, que a Natália fala assim, viu? Principalmente ano passado que eu tava no negócio dos irmãos de forma, que eu tava Só bem foge. legal. Ela falou assim, viu, vem fazer um treino aí no Londrina de perna pra gente fazer junto. Falei, vou sim, tô até agora. Tem dia que eu até esperei. Eu acreditei. Você acredita? Acreditou? Ah, eu acreditei. Acreditei. Fugi. Mas realmente, não é? É intenso. Mas no caso você tava falando que era alimentar, né? Explica um pouquinho daí. É claro, intensidade com alimento, né? Mas a intensidade minha realmente é forte, né? Inclusive, eu tenho muito orgulho disso, porque eu não brinco de dar treino. Eu dou um treino mesmo. Ah, mas é só treino. Não, musculação é isso. Não tenho que. Ah, não, mas é que treinar mais tranquilo. Porque não é isso, Procura gente. outra Eu pessoa. vou com a intensidade conforme é musculação. Musculação é você suportar aquela carga por um determinado tempo de tensão. Não tem como eu fugir disso. A pessoa que não tá dando treino pra alguém assim, ela tá fingindo dar aula e tá fazendo a pessoa perder o tempo dela. Concordo. E, mas eu vejo a fulana tendo resultado treinando assim. Ela está tendo uso hormonal e várias outras coisas a favor dela, né? Isso se não tiver cirurgia plástica e tudo mais que você vai se comparar no Instagram e trazer pro seu personal. Mas por que eu não tô mudando? Tô fazendo um treino tão parecido, né? Meu abdômen não tá igual Ou ao dele. hormonal. Não tem condição. Às vezes a pessoa também tá com déficit de vitamina que deve aparecer no seu consultório. Muito. E Tá não acontecendo tá muito. rendendo. Às vezes tá treinando até bem, né? Ou a pessoa acha que treina bem. Por isso que eu tô falando de intensidade. Porque quantas pessoas chegaram no seu consultório, CPK, no exame, -1, né? Não, mas eu treino como personal, eu treino bem. Não treina. Verdade. Senão CPK, os exames de sangue vão mostrar. Vão O nutricionista não tem como o nutricionista saber, né? É. Não tem como. Porque eles vão saber pelo exame, ou até pelo físico. Você já sabe, né? Que às vezes a pessoa não faz dieta, mas treina bem. Então ela vai ter aquela densidade, não vai ver? Tem, tonificada. Você já nota. Ela tem um pump, porque daí se ela tá comendo um pouco errado, ela normalmente vai estar comendo um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de sódio. Então ela treina, o músculo fica cheio, fica bonito, mas ela tá lá com a pele grossa, tal, tá meio inchadinha. Sim. Mas ela voltando você à vê alimentação, resultado. né? Ela passou mal porque a alimentação não estava correta naquele momento, realmente, para treinar, né? E treinou intenso, passou mal. Então, realmente tem que estar alinhado. Por isso que é tão interessante
ter a integrativa, né? Isso, porque aí ele avisa, por exemplo, eu aviso a Natália que nós vamos fazer, nós combinamos aqui que ela tá querendo dar uma secada agora 30 dias que ela vai pra uma festa, ou um casamento, e aí eu vou deixar a dieta dela bem baixa em calorias, ou vamos fazer um jejum, etc. Aí precisava modular um pouco esse treinamento, ou vice-versa. Pietro, eu vou pegar um treino bem pesado, aviso o Pietro que é um treino mais pesado, a gente vai fazer um trabalho de hipertrofia, e é preciso de material para ela treinar legal. Nós fizemos algumas vezes, né? Várias estratégias. Tudo é estratégia. Estratégia alinhada é o melhor caminho, né? E uma das estratégias foi uma semana de treino intenso, né? Para outras semanas de volume, de repetição, mas menos peso. A dieta mudava, lembra, Pietro? Lembro. Então, o Pietro fez uma dieta adaptada de uma semana de alta intensidade de treino, onde a dieta até tinha doce, né? Tinha coisas doce para de leite, me dar um marshmallow. bom treino. E a pessoa, é muito legal isso, porque é muito também psicológico, né? A pessoa começou a comer melhor, ela foi treinar melhor. Porque, não, eu tô comendo, então eu vou treinar, eu tô comendo pra treinar bem, então eu tenho que comer, né? E realmente isso dá certo, né? Quando eu tomava o hipercalórico mesmo, eu tomava pra ir treinar, eu já me preparava, não, porque eu vou treinar, porque eu tô muito alimentada. Então, o psicológico ajuda, né? Muito, Total. né? Eu queria te perguntar, o que você usa hoje de suplementação? Não usa alguma coisa? O que você gosta mais? Eu Você que já gosto usou muito. tudo, assim, né? Então você pode falar posso bem. falar da marca ou não? Pode, claro. Tá, então hoje eu uso a Qual que você Canibal, gosta? né? Claro. Que é a minha patrocinadora, assim, muito parceira. E eu uso Whey. Whey sempre usei. Acho que nunca uma deixei de base usar, boa, né? né? Foi uma base, porque é uma base de eu manter a proteína, né? Mais fácil, né? Creatina, sempre mantive também, mas baixo. Nunca fiz saturação, nada do tipo. Só 5 gramas. Nunca nem usamos, nem na gente junto, né? Eu acredito. Sim. Eu uso farinha de arroz. Legal. Porque a farinha de arroz me ajuda com quantidade de carboidrato. Às vezes eu preciso comer um pouco mais e eu não aguento. Daí eu uso a farinha de arroz, que daí me dá 20 gramas de carbo por 23 gramas de produto. Basicamente um por um. É bem legal. E eu uso vitamina C e D. Quanto você usa de só. vitamina C por dia? 1.000? 1.000. E de D3 é 2.000. 2.000. E é isso. E aí o pré-treino. Pré-treino você sempre tomou, né? O que você usa hoje? Eu amo pré-treino, né? Qual que você usa hoje? Hoje eu uso o Valhalla da Canibal. Também tem muito bom. 3 gramas ali de arginina, de beta. É bem Quando composto. naquele período que a gente usou, acho que muitos pré-treinos e tal, tirando esse que você usa hoje, que você já falou A que é gente muito usou bom. o C4, O né? que você gostou mais desse? Lembra de qual que você gostava Eu mais? amava o C4, eu amo até hoje, C4, viu? É né? um ótimo Pré-treino. pré-treino Ele é um dos importado. primeiros que teve, na verdade, ele veio depois do Do Jack 3D. 3D. Jack 3D e o... Você lembra do Jack Esse aí a 3D? gente tomou. Jack 3D é lendário, é lendário. Eu passei mal com ele. Aí, ó. Vai muito de pessoa O pra Felipe, pessoa. quando eu tive loja de suplemento, pra quem não sabe, ele trabalhou comigo 2 A gente anos. trabalhou... Não, foi mais. Foi mais, né? Foi mais tempo. A gente trabalhou acho que quase 5 anos junto. Sério? Foi Só tudo você isso, depois cara. ele tomava Ele suplemento foi. à vontade, né? Tomava. Ganhava mostra grátis. Mas nessa época ele tava parando de treinar, você quase não tomava, né? Não, né, quando no Você tomava quando você ia comecinho... andar de carrinho de rolemã. Não, tipo assim, foi uns 2 anos que quando a gente começou a trabalhar junto, que eu tava bem firme, né? Foi. Aí depois aí foi parando, aí zerei, né? Mas daí voltei de novo, aí voltava esporadicamente e tal, tudo. Jack 3D, muito Jack forte, 3D bom, né? e o... Que tinha também da... Oxelite. Nossa, verdade. Oxelite. O Você lembrou disso? Oxelite era fenomenal pra queima de gordura. Eu não sei que substância tinha lá dentro. Porque não era Nem natural. era laudado, Não. né? Né? Nem ela lá. Depois, A tanto Anvisa que não hoje permitia tem aqui. ainda, não sei se é a mesma formulação, não sei se, Não deve se a ser, né? empresa, que diz que depois de um tempo eles tiveram, porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, eles lançam um produto, ele roda, ele pode rodar, depois que ele rodou bastante, tá dando problema. Aí eles tiram do Matou a mercado. galera. Aqui acontece às vezes, né? Acontece, que mas acontece. aqui às vezes só se a pessoa fizer muito por baixo dos Muito panos. Lá, rápido, né? você pode soltar natural, entende? Então ele depois ficou fora. Mas Jack 3D e Oxelite foi lendário. Tinha o Ripet também, que era o C4 pra Foi. queima de gordura, lembra? Foi, aham. Não. Verdade. Ó, gente, Eu usamos le- bons pré-treinos. Eu me lembro de um também, esse eu acho que foi a minha melhor experiência, que foi, tipo assim, eu tava quase pra terminar, mas ainda tava num período bacana, assim, de academia e tal, tudo, que foi aquele lançamento que eu acho que você viajou e você trouxe, falou, Felipe, vamos tomar isso daqui pra gente fazer um experimento. Aquele da Lavrada. Labrada. Labrada. Nossa, Isso. Labrada é bom. Era o Supercharge. 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 Ele era colorido, ele era Famoso gostoso. também. Muito Esse é da famoso, época mais ou Supercharge. menos do Do Ricardo, né?
É mesmo, porque o Supercharge, ele tinha carboidrato pra caramba, né? Isso, é. É, eu Eu lembro lembro que ele dele. deu formigamento na mão. É por causa da betalanina. Exatamente. Não aguenta muito, pelo jeito, né? Hã? Porque nós nos drogamos Vixe, aí de pré-treino. Não, sim. Hoje eu não tomo mais, Eu sabe por quê? Por tomo causa de Red ansiedade. Bull Furioso com pré-treino. Mas hoje dificilmente hoje eu induzo meus pacientes. A gente até falou isso aqui. No Não passado. estamos falando Não, pra não, ninguém usar. não por causa disso, porque hoje as pessoas estão, a cada 10 pessoas que caem Tem no consultório, ansiedade. cada 10, 7 tem ansiedade. E aí você usa, é batata, essa pessoa piora. Pietro, e a cafeína também altera no resultado? Em que sentido você diz? Resultado, assim, estético do Ele corpo? tem que estar aliado ao treino e à dieta. Porque se você não tiver no déficit calórico, ele não vai funcionar para queima de gordura. Ele vai aumentar a tensão, vai aumentar força e tal, mas Só vai dar colateral. só vai dar colateral. Então você fica naquela. Então se você tiver muito ajustado na sua dieta, ele funciona legal, ele vai melhorar bastante o teu resultado. Ainda é das substâncias, vamos falar naturais, a que mais funciona para queima de gordura, mas infelizmente, se você não tiver com a dieta certa, não adianta. Você tá comendo 2.500 calorias, vamos supor que ele melhore lá 10% do resultado. Não adianta. Então assim, não adianta. Tem porquê. Ainda mais uma Mas- pessoa com ansiedade, que já é bom E evitar. aí da suplementação, você falou então que você usa muito whey protein, que é o básico, pré-treino você sempre usa, creatina e as vitaminas C e D. Inclusive D, para quem não sabe, a vitamina D, ela além de ser, o nome é vitamina só, mas ela é um hormônio e que quando você está com ela baixo, e hoje acontece muito também no consultório, pelo tipo de alimento que a gente tem no mercado, né? Microplástico, eu venho falando muito disso no meu Instagram. Você tem normalmente ela mais baixa e acaba ficando deprimido e, por fim, depressivo. Então, a vitamina D, a maioria das pessoas que passam pelo consultório, acho que quase 95%, baixo e sempre usando comigo. Eu, por exemplo, uso 10 mil por dia. Uhum. E eu dou uma tirada e ela cai. É Entende? muito fácil. E de sol cair. e cenoura. Hã? Sol e cenoura. Só esse não é. deve ser Tem não é que pra comprar outra uma boa, né? É. Porque tem Tem. muitas aí que não vai subir. coisa. Exatamente. Inclusive, a vitamina D, uma dica para quem tá assistindo aí, sempre, se você for manipular ou comprar, sempre feita com... Sempre manipulada com óleo, sempre em óleo, porque ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela tem uma absorção muito melhor se ela for feita em cápsula de óleo de coco ou em cápsula de azeite. Normalmente são mais usados. Quando você faz isso, assim, você faz ela em pó, só o pozinho, e muitas farmácias fazem só o pó da vitamina D e você toma numa cápsula. Então, ela normalmente não sobe. Ou sobe muito pouco. Então, você tomando 2.000 eu não sei se você sabe Minha se a gelatinosa. sua gelatinosa. Então, talvez com 2.000, que é bem pouquinho, se a gente for Já pensar. fez muita diferença. Faz muita no exame. diferença. Então, eu só com 10.000 e aí tem que ser mais alto. E depende da absorção da pessoa, né? Sim. Tem muitos detalhes. Mas falando daí, que nós falamos bastante da sua suplementação, da parte hormonal. Sei que você já usou muita coisa, principalmente se preparando, mas uma pessoa que fosse usar, lógico que a gente não tá falando aqui, se você tem que buscar o seu Não, médico, né, pra usar. Mas o que você, assim, vamos falar top 3, eu fiz essa pergunta também pro Hugo, sobre Feminino? feminino. O que você falaria assim, ó, os 3 que eu falo, esses são os melhores, pelo menos pra mim foram os melhores, na minha concepção é melhor. Eu vou falar até Começa do uns que terceiro eu não pro usei, pro tá? primeiro. Tá. Porque eu tive experiência de alguns que eu não gostei também, mas eu vou falar um que eu usei e gostei muito, e outros 2 que não usei e eu super, pelos estudos, pela análise que eu já fiz, eu acredito que seria o melhor caso hoje, se eu voltasse a tomar, eu tomaria eles, tá? Legal. Então, o último que eu considero bom é o Masteron, eu acho que é um bom precursor e Legal. faz uma... Me Você colocaria ele em eu terceiro? usei, Vamos falar, inclusive. você colocaria em terceiro? Colocaria em terceiro. Tá, então vai. Eu acho que ele deixa um físico legal na mulher, Aham. sem dar grandes alterações. Legal. O segundo, Hemogenin. 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 Eu acho que pra mim, pelo menos com a caso talassêmico, já me ajudou, né? Isso, porque o hemogenin pra talassemia é muito bom. E eu acho leve, assim, pra mulher. Ele não é um precursor de grande número de testosterona, quantidade de testosterona. Seria bem interessante. Acho que o Hugo até falou do Falou, hemogenin ele também, falou, né? ele- exatamente, eu lembrei disso. E falando pouco hoje de Hemogenin, mas antigamente falavam muito de Hemogenin, né? Ai, não, porque é muito hepático. Ele jogou, ele até deu exemplo pro homem, que ele falou que ele usa mais do que pra mulher. Mulher. Só que é menos. mulher é menos, né? A gente não vê usando, né? Mulher você vai falar ali de dose entre 15 e 25 miligramas. Miligramas, desculpa. aham. Então, assim, é muito pouco, né? E não é todo dia. Já se falam de estudos só dia de treino. Eu acho bem tem muita gente que interessante uma toma só de abordagem treino. assim. Eu conheci alguns atletas que tomavam de treino. Bem legal. Aí tem toda a maneira de tomar. Você vai tomar bastante água pra ir treinar 1 2 horas antes do treino. E eu acredito fazer bastante efeito sem grandes colaterais.
E o primeiro top 1 é o Primobolan, que é uma das Acho que você drogas mais respondeu mais ou caras. menos igual. Exatamente. Ela é excelente quando é boa mesmo, né? Eu não usei, então por isso que eu estou falando, não usei. Você não usou? Você não usei. usou? Não usei. Sério? Eu usei Masteron, Bold. Eu lembro que eu junto Bold, Ox. eu lembro que você usou. Então, Inclusive eu falei da Bold aqui, né, porque eu colocaria porque eu acho pra mulher, só que a gente a Bold pra mim foi ótima. Então eu até listaria ela como uma das melhores, porque ela que mais ganha volume de força. Só que a Bold, todo mundo fala sobre o fator neurológico. Isso, é o que a gente Então é conversou por aqui. isso que eu não coloco ela entre top 3, porque a Primo vai dar bem menos isso. Ela é a prima rica da Você usou Bodenone. Deca? Não, Nunca usou? não usei. Porque Lembra tem que a gente até falou sobre? muitos médicos, a gente tava falando aqui, eu falei, por que o Hugo falou, cara, eu não uso, não gosto pra mulher, mas ele acha, por exemplo, aí eu falei, por que você acha que os médicos usam tanto? Ele falou, eu não sei responder, porque chega muito no meu consultório. Incha. Então, incha, mas quem é muito magrinho como você era lá atrás, é um perfil pra... Caminho, sim, né? É um caminho, eu acho. Mas aí poderia ser usado uma Hemogenin, que também dá muito volume. Exatamente. Então, às vezes, você não precisa fazer ninguém aplicar nada. Né? E o que você fala da porque eu sei que a gente muito Você tempo... viu que eu nem listei ela como top 3? Não acho que ela é top. Quem? A Oxandrolona. Eu ia falar agora, Oxandrolona, o que você me fala? Eu acho, além de hepática, porque não em quantidade, mas tem que ser todo dia, né? Tem que ser todo dia. Se não, de 8 em 8 horas, de 12 em 12. Então, realmente é muito volume de comprimido. E eu vejo colaterais, sim. Eu já usei, né? Na minha época falavam de mínimo 20, hoje já falam de 3, de 2,5. Então, em doses, assim, terapêuticas, acredito que não dá problema. Mas não conheço, não usei assim. Então, eu usei de uma maneira que, pra mim, não foi tão interessante. Ela vai te dar pouco resultado e, no meu caso, deu colateral. Então, não achei interessante. Então, eu não listaria ela como boa nesse sentido. Até porque ela não é, né, pra isso. Ela é um remédio, um medicamento. Sim. E ela foi usada pra isso. Tanto como a maioria, né? A maioria, só que as outras foram muito mais usadas por muito mais tempo. A oxandrolona ficou a droga da mulher, né? Ficou a droga da mulher. Depois da gestrinona perdeu o tem paciente que vai no meu consultório, fala, cara, eu tava querendo usar alguma coisa, daí no bate-papo, fala de oxandrolona, ele fala assim, mas oxandrolona não é pra mulher, ou você tomar... tipo, não é só pra mulher. Saber de porque ficou a ideia de ser hormônio de mulher. E eu acho melhor pra homem do que pra mulher. E assim, eu já vi muita gente, inclusive atleta, ao invés de, por exemplo, ele gostar muito de oxandrolona, ao invés dele usar outro hormônio junto, outro recurso junto, ele aumentar muito a dose para 100 miligramas diário, 120 miligramas diário. Você deve conhecer pessoas assim também. Sim, faz mesmo. Que faz o uso de 100, é muita coisa. Então assim, era muito melhor ele fazer alguma outra coisa que desse um pouco mais de volume do que ele aumentar a dose da oxandrolona. Com certeza. Né? E às vezes, mas aplicar não, mas melhor do que tomar ele oral, né? E é muito pior. O que eu vejo também, resultado, eu tenho alunas com gestrinona e texto. Aí, às vezes, no chip, né? O chip ou comprimido. Tá? Ou até injetável no endovaginal. Endovaginal também. Endovaginal porque tá tendo bastante, inclusive. E o endovenoso? Sanguíneo, endovenoso, isso. O que acontece? Dá muito resultado também. Eu tô com uma paciente agora, inclusive, que tá fazendo uso endovaginal, só que ela falou que é muito chato de ter que... chato mesmo, né? Que colocar, tirar, né? E tal, Mas é interessante, porque a absorção é muito grande. É muito grande. Então, tem dado resultado para as meninas, principalmente em casos de endometriose. Então, não é só o fator físico, pra isso, né? E falam muito de perfis corporais. Então, o perfil da mulher que tem aquele corpo com mais gordura na perna e no glúteo, sabe? Aquela ampuleta mesmo. Aí é casos assim, né? Que talvez indicação de gestrinona. Porque daí, nesses dá casos, um bom resultado. Lipedema, né? Pode dar um bom resultado. Claro, diante de avaliação médica. Bom, a Marília Gabriela, nossa convidada, tá aqui hoje. Ela quer fazer um bate-papo. Como é que vai ser? Bom, Pietro, mais uma vez, eu queria agradecer essa presença maravilhosa aqui, né? Que já é toda terça, é nossa praticamente, né? Perdão a sua esposa, mas você é meu na terça. E agora a gente tá com essa maravilhosa aqui, né? Então eu queria fazer um bate-bola com ela, maravilhoso. Que maravilhoso. Né? Vamos lá. Eu posso fazer a pergunta direto pra ela e depois ela passa pra você? Ou Pode, você faz e joga pra mim. Eu que mando? Eu só não vou responder só com uma palavra que eu não consigo. Fica em paz. Não tem problema, você pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá. Fala pra nós uma divisão de treino. Divisão de treino. Pra mulher.
Isso. Glúteo e quadríceps no A. Superior no B. Posterior e glúteo no C. E abdômen core no D. E depois um descanso. Descanso. Uma coisa, inclusive eu aprendi com a Natália um período atrás, sobre divisão de treino, sobre esse tipo de divisão, de ficar mais tempo descansando do que antigamente se falava. Mas, normalmente, quando a pessoa... eu vou dar uma resposta que é mais simples, assim como eu falei pro Hugo também, porque no meu consultório cai 70% das pessoas ou que são iniciantes ou reiniciando treinamento. Então, normalmente, ela não vai estar nesse período. Não, Então, isso é assim, o ápice do... o que eu mais falo para uma mulher iniciar fazendo é ela dividir superior de inferior, né? Sim. Então, segunda, quarta e sexta, porque ela tem um tempo de descanso menor, mas ela também não treina tão intenso para poder dar o descanso, né? E claro, também, talvez na segunda ela treinar, por exemplo, posterior, e na quarta ela jogar glúteo, por mais que pegue também, na sexta ela jogar anterior quadríceps, por exemplo. E na terça e quinta ela fazer membros superiores com cardio, né? Etc. Seria a minha divisão para ficar mais, tipo, do dia a dia, mais simples e tal. É uma divisão que é muito comum da gente ver na academia. Você vai ver pessoal na segunda revezando o aparelho de perna. Igual homem, peito e todo bíceps. mundo a mesma coisa. Então eu geralmente saio do convencional para isso. Legal. Para também a aluna não precisar ficar tanto naquele aparelho ali, né? E eu não gosto tanto de dividir perna, porque eu acho o glúteo muito necessário. E ele realmente precisa ser... Não é só um dia. Então eu preciso dele mais alguns dias. Por isso que nesses casos de segunda, quarta e sexta, eu coloco segunda e sexta, pelo menos. Legal. Aí deixa eu, antes da Marília continuar aqui, vou fazer uma pergunta sobre quando a mulher chega ela chega para começar um trabalho com pouco tempo, ela evolui muito o quadríceps, o posterior, mas ela não evolui o glúteo. Perfeito. Qual a estratégia que você usaria ou você recomendaria uma pessoa fazer? Para que ela não fique com pouco bumbum e muito quadríceps. Eu tenho vários casos. Por que isso acontece? Porque você vai começar a treinar, né, mulher que tá assistindo aí, e vai fazer agachamento, leg, extensora. Agachamento, leg, extensora, avanço, né? Búlgaro. E o que acontece? Você não aprende a recrutar glúteo. Então, o que eu vou fazer? O que seria o recrutamento de glúteo? Isso. Eu vou ensinar essa pessoa a contrair. E eu também tenho que entender o nível disso. Legal. Porque tem gente que não consegue. Então, eu vou ter que fazer o aprendizado motor dela. Que é pegar um elástico, fazer ela forçar o quadril dela comigo, eu empurrando o quadril dela e ela me empurrando. Isso é um aprendizado motor muito legal para alguém fazer como amiga também, puxar, colocar o elástico ali no quadril. Você vai puxando a pessoa e a pessoa vai puxando com o quadril para ela aprender o que é contrair bumbum, né? Além disso, exercícios específicos. Mas porque sim, senão ela joga sempre a força dela na coxa. Por isso que não adianta eu só falar para você, não, vou pôr exercício específico. Sim. Isso é muito banal, eu falar isso. Porque às vezes eu vou falar, beleza, vou jogar lá 4 apoio, elevação pélvica, mas a pessoa não sabe contrair. Já peguei casos de aluna fazer elevação pélvica, que é o exercício só de glúteo, e sentir o quadríceps. Sente o quadríceps. Então, olha que predominante, né? Então, nesses casos, eu preciso fazer uma varredura do glúteo. Ela precisa fazer exercícios para todas as partes, que inclusive nós listamos até 7 partes. Então, eu preciso de 3 tipos de exercício, de encurtamento, de alongamento e o de contração. Muito legal. Realmente fazer glúteo com ela. Então ela vai, às vezes, até parar. Tem uma caso de uma aluna, Pedro, que não fez mais extensor e leg press. Só fazia exercícios de aprendizado motor. E fica com medo de não fazer daí. Ficou com medo na época. Depois mudou completamente o físico. Seria até legal eu ter colocado uma foto dela ali. Mas, ela realmente mudou completamente. Ela tinha um quadríceps enorme, mas o glúteo não era legal. Muito legal. E agora ficou o volume equalizado. Ela não perdeu o quadríceps. Porque tem essa crença, né? Vou perder. Não perdeu. E aí, aproveitando essa deixa, eu vou falar porque, assim, eu sou nutricionista esportivo, é lógico que meu negócio é alimentação, mas eu venho do fisiculturismo, fiquei 9 anos, 10 anos no fisiculturismo, e eu vejo muito treinador que ele treina pesado com a pessoa, tudo quanto é coisa, sem pensar, inclusive, nessa história da pessoa evoluir o glúteo, ou pode ser o contrário, né? Evoluir glúteo, não evolui quadríceps, ou vice-versa, né? E também na parte superior, a pessoa tá com um trapézio grande, ela tá com um braço grande, uma mulher, e ela não consegue, e ele continua falando, mulher não hipertrofia a parte superior, pode treinar pesado. E essa pessoa tá engrossando o braço, e ela confia muito
o personal treinador. dela que tá lá, que, sei lá, treinador, que tá há muitos anos, ela não é atleta, e ela tá ficando, ela tá reclamando no consultório. E aí faz parte disso que a gente tá falando aqui agora. Porque daí ele Perfeito. acha que é só levantar peso, ele não tá pensando em recrutamento, ele não tá pensando em mecânica do corpo e etc, né? Não, isso é muito importante. Isso é, na verdade, é a linha de raciocínio hoje. A musculação avançou muito, ela mudou muito, e o personal que não estuda, não vê artigos novos, ele fica para trás mesmo, porque agora não é mais estudo em rato. Agora acabou isso, agora tem realmente recrutamento de fibras. Eles colocam ali agulha para sentir qual fibra que está recrutando. Legal. Então isso realmente é muito interessante. Os estudos hoje do Brasil são muito bons também. Então, o Brasil é O referência. Brasil é muito bom. Hoje, até mais do que os outros países, porque às vezes nos Estados Unidos aparece um... Eu adoro exercícios diferentes, né? Quem me acompanha sabe que eu adoro fazer exercícios fora do comum. Só que, às vezes, tá lá nos Estados Unidos, você vê uma musa lá dos Estados Unidos fazendo. E aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais. Eu vou saber que ele vai chegar aqui. Sim. Mas primeiro eles vão estudar, vão analisar, vão ver se é legal aquele exercício. Aí validou, aí vão levar pro fisiculturismo ou pro treinamento. Sim, legal. Então, assim, o Brasil é bem referência mesmo disso. E o que acontece? A gente tem que ver encurtamento. Não tem como eu falar, não, mas eu vou recrutar o glúteo Pega dela, peso, mas pega é peso. encurtado. Sim. Ou tem uma retroversão, ou tem uma densidade muscular muito grande no quadríceps, não vai recrutar. O ilho psoas está muito recrutado, não vai recrutar. Então, preciso trabalhar devagar. Então, eu preciso fazer ela fazer mobilidade de tal coisa, alongar o que tem para alongar, contrair o que tem para contrair. Aí ela vai pro agachamento diferente. Aí essa aluna já vai falar, nossa, eu fiz agachamento e senti o bumbum. Por quê? Porque a gente mudou o padrão de movimento dela. Então é isso Recrutou que tem o que lugar ser certo. necessário, né? Legal. É nesses casos que você falou, que é muito comum a gente ver, porque você vê um padrão de treino, Só infelizmente. puxa peso, divide, Pega puxa peso. peso, você não vai pensar num exercício específico para aquela pessoa, conforme o físico dela. Legal. Mas já fomos demais. Perdão. Ô, Vai, Gabi. Marília. Vamos lá. Não, eu só queria falar que amanhã mesmo com a minha amiga eu já vou fazer isso, tá? Que a Nath inclusive, Que é a um Marília robô acabou. gigante, né? Inclusive, a Exatamente. Marília que já tá fazendo reposição hormonal, você pode ver que ela, pela voz. A minha voz deu uma melhorada agora. Né? Vamos lá. Um suplemento. Suplemento Whey. Whey protein não tem Protein? erro. Vou mudar um pouquinho hoje que eu respondi Você isso. respondeu Whey? Vou falar uma coisa diferente. Se a gente for pensar em mudança física, o whey protein serve para tudo. Ele pode ser usado não pré-treino como força, mas pré-treino como uma maravilhoso, opção de hipertrofia, pós-treino, pode ser como refeição, pode ser antes de dormir, né? Então por isso que eu respondo sempre o whey, mais do que a creatina. Mas se a gente pensar hoje num suplemento voltado à saúde, eu falaria 2 suplementos, que seria a vitamina B12 e a vitamina D que você falou, pensando, Saúde. inclusive a própria vitamina D, ela também aumenta teu ganho de massa muscular por ser um hormônio. Sim. Então eu colocaria esses 2 para mudar um pouquinho do que eu respondi nos últimos dias, né? Mas o whey protein, eu tô com eu você. acho que o Whey, sim. como é unânime, todo mundo deveria tomar e eu pode também usar, né? E para idoso, para Idoso, eu ia falar, pode pegar uma criança, criança. pode usar com todo mundo. Isso é maravilhoso. E hoje os sabores estão muito legais, né? Esses dias eu tomei um que parecia Nesquik. Não, Olha que tá um beleza. melhor que O o de outro. cookies. Você não gosta? O quê? É o melhor. Ah, tá. Nossa, o de cookies é muito bom. Então, ó, Cremosinho. Eu Nossa, lembro que a é primeira louco. vez que eu tomei Whey, você me indicou um azul, era da Ultimate. Ultimate, você usou muito Ultimate, né? E o primeiro, tô falando, baunilha, Baunilha. não era gostoso igual hoje, né? Hoje, você pega um Ultimate, é maravilhoso. Qualquer marca, é maravilhoso. Os Difícil não sabores ser bom. mudaram, muito. É igual a Coca-Cola que a gente falou um pouquinho antes na Coca Zero. Exatamente. foi evoluindo e Evoluiu muito. Vai, Gabi. Vamos seguir, vamos dar sequência então. A gente falou do suplemento, agora um alimento da sua dieta. Da dieta. Isso. Não, pode ser um, Ou pode ser um alimento. O alimento pra de você. preferência. Eu gosto do doce de leite. Doce de leite. Pra você é muito uma importante. porque eu coloco ele no treino, né? No Legal, pós ou ótima resposta. no pré-treino. E é muito mascarado, né? Muito, ai meu Deus, é doce. Mas é um doce bem puro, quando comprado direito, né? Que às vezes você realmente compra um de mercado, muito cheio de coisas, né? Mas se você comprar um natural, feito em casa, às vezes minha mãe faz, um açúcar, um carboidrato bom, eu Aí gosto. você põe na panqueca assim. Só, quando eu não pego, E duas colheres já na boca, lembrando sabe? do perfil da Natália,
que ela pode, você que tá assistindo aí, depois chegar no consultório lá gordinho e fala, viu, a Natália falou lá que eu podia, que pode, que é um ótimo alimento, você falou que era. doce de leite. Pra ela, mas é um ótimo alimento pra muita gente, mas talvez pra você não seja. Exatamente. Agora, no meu Dá um bom caso, pump. eu responderia a carne vermelha, inclusive pela Verdade. talassemia, Também deveria né? falar. Porque Aham. que vai ajudar muito O que pelo aconteceu? ferro que tem. Eu usei muito tempo todas as refeições de carne vermelha. Aí minha ferritina aumentou extremamente. Hoje eu tô com 700 Sério? de ferritina. E aí o que acontece? O pior é que eu agora tenho que fazer sangria, né? E é justamente pela talassemia, pelo transporte não acontecer, né? O médico explica que a minha Legal. ferritina, ela fica travada ali. Aham. Então, a carne vermelha pra mim é essencial. Eu não posso parar de comer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter aquela... Tem um outro agora problema. aumentou, vou ter que dar uma diminuída, aí depois vou diminuir, vou ter que comer de novo. Legal. E vou ter que viver sempre nesse balanço. Mas é uma ótima... Eu não consigo ficar sem carne vermelha. Legal. É que tem pacientes que não comem, né? Sim, tem muito. Mas eu não Hoje em consigo. dia tem muito. Então vamos pro próximo. Voltando àquele assunto, né? Que a gente tava falando sobre hormônio. Uhum. O seu hormônio preferido. A gente tem que falar do GH. GH, ótimo. Se eu quiser, eu queria muito. Você sabe, eu vou responder de novo. Na verdade, até eu respondi esses dias estano. E o Hugo respondeu estano também. Falou que porque o que eu vi melhor você pra deu mim. muito bom, né? Nossa, muito. Só que o estano, ele arrebenta a sua articulação. E Aham. arrebentou a minha pra caramba. Seca muito. Tudo. Então, assim, hoje eu falaria, por exemplo, pra quem vai começar a fazer alguma coisa, principalmente homem, né? Porque mulher não, mas Durateston. É mais ou menos a base do treino. Sim. A gente fala para atleta de empilhamento, que você toma, vai ficando muito no teu organismo, sobe um em cima do outro, isso te dá alguns efeitos ruins. Mas a Durateston sendo usada para quem vai começar, tomar uma a cada 10 dias, a cada 7 dias, a 15 dias, eu acho que é um ótimo, até por ter várias acho que 4 extras de testosterona é bem legal. Um curto, mais longo e tal. Não para mulher, né? Se a gente for falar para mulher. Já usou estano? Já usei. Estano, porque estano para mulher também é um pouco agressivo. Mas mulher atleta normalmente usa. Mas me ajudou bastante definição. É que assim, meu caso nunca foi tão um problema eu ser definida. Meu problema era crescer. Então era bold, né? E oxandrolona. Mas teve uma época do estano que era pra realmente secar, né? Porque eu ainda tenho uma barriguinha, não é barriga, né? Mas assim, pele embaixo, que ela demora um pouco mais pra sair. Então na tem muito competição, às vezes é a última a sair, né? E, inclusive, daí entra o GH Entra aí. e entra o estano também, né? Os dois. E então, o hormônio do crescimento eu acho muito interessante, né? Porque Também acho. em longo prazo que Falou você bastante disso tome, também. ele vai te dar uma definição muito interessante, sem perder massa magra. Não acho mais que é assim, ganha massa. Não é o milagre da trembolona, né? Sim. Mas é algo interessante. Você já usou trembolona? Não usei. Então, Nunca a gente usei. fala muito, eu falo muito disso. Sou E totalmente você tá contra. vendo contra, quem vem aqui, gente, ó. Isso que eu falo, tem muita gente que usa. Aí aquela história, você é um atleta pró, você tá faltando um pouquinho, Parabéns pra você você. quer não sei o que, você vai usar? Beleza, você vai subir de nível, com certeza. Só que você vai ter o efeito psicológico certeiro. É que o pessoal tem que entender também, né, Pedro, que um atleta pró, ele vai ter o quê? Uma base medicamentosa para Sim. aguentar os colaterais da E droga. muito legal E é você falar tudo. isso. Pressão, remédio para pressão, é remédio para insulina, é remédio Pra acne. para glicose, para acne, Queda né? de cabelo, finasterida. Exatamente, para o estresse, daí vem os remédios, né? De depressão, de cabeça, de Revicap, estresse. Revicap pra não cair cabelo. Revicap. Vai muita coisa. É uma base medicamentosa. A pessoa tem uma farmácia, pode ter certeza. E ainda não só isso, tem que ser algo muito bem prescrito, né? Porque foge muito do normal. Não é só uma prescrição, uma pessoa normal, do peso normal. É um Sim. peso acima. Porque o fisiculturista é obeso, né? Inclusive, aproveitando esse tema, vou cortar um pouquinho a Marília Gabriela para aproveitar para falar para você da Biomagistral, que é a farmácia patrocinadora aqui nossa já desde o início e que também faz a parte hormonal. Se você tiver médico, tiver a tua receita médica, você pode mandar de qualquer lugar do Brasil, é só jogar aí no QR Code, Importante eles ter uma mandam para farmácia de você. confiança, né? Eu quero usar oxandrolona, quero usar testosterona, quero usar estanozolol, dianabol, eles mandam para você, lógico, com médico, com receita, tudo organizado, bonitinho, não adianta você querer ligar lá, pedir isso aí, que você não vai ter. Mas eles fazem toda a parte de suplementação, Pré-treino magnésio. também, né? Dá pra manipular. Oi? Pré-treino, nós falamos de Pré-treino, por exemplo, você pode fazer lá beta-alanina com creatina, com L-carnitina, com cafeína, com taurina. Se você quiser fazer, você manda as doses lá, se você tiver o seu nutricionista, né? Ou se você gostar já de uma dose, ou até de algum pré-treino pronto que você gosta da dose, ou um termogênico, você manda, eles vão fazer com as dosagens que tem
pré-treino para você. Ômega 3, vitamina B12, complexo B inteiro, biotina pro cabelo, etc. Eles fazem tudo lá na Biomagistral. Tem mais de 45 anos de mercado e é referência, inclusive tem em Londrina também, tá? Maringá, aham. Maringá Maringá e Londrina. Tem Maringá, Londrina, Pucarana. Olha, Então, não o sabia. negócio tá... Eles têm, na verdade, é uma franquia grande no Brasil todo, mas quem tá aqui com a gente é o pessoal do Paraná. Beleza? Mas voltando, Marília. Vamos lá, vamos dar Falamos dos sequência, hormônios. então. A gente falou dos hormônios, agora um esporte. Olha, eu vou fugir da musculação. Eu sei que você tá? vai responder já. Eu vou tênis. Tênis? Eu Sim. não Fugir até do faz tempo que personagem. eu não de Você tênis. imaginou isso? Não, eu já sabia porque eu vejo, né? Tá. Porque Porque você me faz um acompanha. tempo que você não vai no consultório, mas desde que, talvez, sei lá, uns 2 anos você vem treinando Vem tênis, 2 né? anos, mais ou menos. Você já treinou tênis? Você sabe que foi o meu problema do quadril de quando eu jogava futebol Ai, profissional que e tal, dó. você acredita? Você já Mas fez? assim, Não. sou louco pra jogar. Sou louco, eu acho fantástico. Eu achei fantástico. Eu não esperava tanto do tênis, porque quando eu fui pro tênis, o que que era? Fugir um pouco da musculação, né? Porque, eu sou muito do que dá resultado. Então eu sei que o resultado, o cardio, tem que ser batimento médio, não é aquele esporte, nossa, a corrida. Então eu nunca Sim. fui pra esse lado. Sempre Aham. fui do lado estético, né? Então a Sim. musculação e cardio pra mim é chato, porque é a coisa que eu tenho que fazer. Sim, sim. É obrigação. Uhum. Aí eu falei, eu preciso de um esporte pra eu sair da academia, porque eu vivo o dia inteiro aqui dentro, né? Aí eu falei, vou lá pro tênis, vou conhecer um esporte difícil, né? Não vou conhecer qualquer esporte. Que esporte difícil. Não só Difícil, difícil, tênis é muito difícil. Meu Deus. técnico. Às vezes É. eu passo pra algum paciente que tá pessoa, assim, vamos falar, vai o cara, o Um marido e a ADES, mulher. né? Vai o marido e a mulher. Daí o Aham. marido tá mais em forma, ele joga tênis há muito tempo, e a esposa tá mais gordinha lá, ela não é do esporte. Aí eu falo assim, ó, sabe uma coisa legal pra você fazer o cardio, pra você não sofrer? Beach tênis, né? Uhum. Aí fala, você poderia ir junto. E o cara que sabe jogar tênis Querem fala, saber. cara, eu não vou jogar isso aí porque é o seguinte, vamos falar, o cara fala assim, qualquer idiota joga isso aí. O tênis eu tenho que treinar pra ficar bom, né? Porque é muito difícil. Não, realmente é isso. E não consegue jogar em Não é pra níveis, qualquer tanto que é um. várias Aham. classes, né? Porque se você joga. Até a raquete, pra quem começa, é uma raquete, daqui a pouco muda a raquete. O tênis dura só de 3 a 6 meses. Ou X Por causa do jogadas, atrito, né? o E tudo atrito mais. do pra saibro, quadra, né? aham. Então, é fantástico, assim. Você gasta o entender. teu tênis com um carrinho de rolemã, né? Carrinho pra levar. Cada um com seu esporte. Cada um no seu É esporte. porque ele freia, sabe? Ele freia aqui com... Não, e pior que ela Verdade. falou, quando ela falou do atrito, não, do tênis, da modalidade de esporte, eu até fugi de personagem. Porque eu sempre, tipo assim, a gente se conhece faz tempo, a gente é amigo, tipo assim, eu sei que você veio do futebol, tal, tudo, né? E eu nunca fui do futebol. E quando, tipo assim, quando eu tive o primeiro contato com musculação, pra mim, musculação foi a minha modalidade de esporte. Foi isso, Tanto verdade é que eu mesmo, fiquei durante verdade. muito tempo, né? Verdade. A gente se conhece há muito tempo. E eu fiquei durante muito tempo na academia, até que eu fui. Até os meninos falam assim: o Felipe era inspiração pra mim, porque eu comecei a fazer academia verdade. e depois Legal, os né? meninos Verdade. foram, né? Aí eu parei, obviamente. Aí depois uma outra modalidade que eu fui é tiro esportivo. Ah, é legal também, já fiz. É Mas top. bem menos, assim. Bem menos. Bem né? menos E do você sabia que- que mulher tira melhor que homem? Por que será? Porque a mulher é mais minuciosa, né? Ela tem mais ali na técnica ali de execução, empunhadura e tudo mais, ela atira melhor. Todas as campeãs do tiro, a maioria das campeãs das modalidades Legal, né? as mulheres são Eu até não me esperava, Ranqueio ali, porque né? é pesado. E Aham. até pra você não deixar sair, né? Já Exige pode muita voltar, precisão, né? né? Tem que estar firme. É. que tem a Pulso firme. técnica tudo bonitinho Tem a ali. técnica Mas é também. que hoje tem arma também, que tem arma que é de fibra de carbono, não pesa nada. É. E tem as mais Tem de pesadas tudo. também, né? É. Eu já conheci, Legal. eu gosto. Top. Tá, então vamos lá, voltando, né? Voltando. A gente já falou do esporte, agora fala pra nós, ô Nath, um exercício. Um exercício. Isso. Elevação pélvica. Vou falar da elevação, Oi? porque, né, você vê, Na eu nem veia. pensei. Nem pensou. Pensei mais em falar do tênis do que. Verdade. Porque ela foi o Pietro sabe que foi meu estudo de TCC. Ah, que legal. Eu fiz um estudo de eletromiografia em 30 mulheres. E aí eu comparei duas elevações. A elevação no chão, que é a ponte, e a elevação no banco. E ali eu validei ainda mais o quanto esse exercício é maravilhoso. Ele é muito eficiente. Eu não descarto em nenhum treino, dificilmente. A não ser que seja um caso muito específico. E até então, até nesses casos, eu vou colocar alguma variação que a pessoa vai fazer movimento de quadril. Porque pra mim é até um aprendizado no agachamento, entendeu? Então ela não anula nenhum exercício. Pra mim é um exercício muito eficaz pra glúteo.
Muito legal. E eu respondi a última vez rosca direta, mas eu vou falar supino reto, que Supino é o reto. homem, né? Gosto de vindo reto. E pra mulher, se a gente for pensar, agachamento talvez Agachamento seja muito completo, né? O mais completo que tem, com certeza. Uhum. Top. Eu era do time do supino. Ah, É, claro, isso aqui, né? isso aqui era Eu não supino espero menos de vocês. segunda, terça, Segunda, terça. supino, ombro. Você fazer aquele estímulo tem, né? O estímulo de um exercício todo dia, Todo né? Deve dia. ser o supino pra você. Exatamente. Bora fazer todo dia só de Só de peito. O peito dele era... Full peito. O peito dele era assim, né? Era, eu tinha peitoral bem grande. É verdade. Vamos lá, voltando aqui, né? Pra gente finalizar, né? O nosso bate-bola. Cardiomusculação. Musculação. A musculação, além de não ser gostoso o cardio, você ficar na esteira, né? A musculação é um benefício maior. Embora acabamos de falar que é os dois, né? É um alinhado. isso, claro. Mas é claro que se eu tiver 40 minutos, eu vou fazer musculação, né? Se a minha aluna falar, eu tenho só meia hora para treinar, então você vai só treinar. Você não vai fazer musculação, você não vai fazer cardio, você vai fazer só musculação. Tem como. É isso. Estamos finalizando, passou 2 horas que a gente nem viu. Uma Sério? hora e Deus do 45. céu. Meu Deus. Eu tinha até Muito uma bom. última Rápido. pergunta pra Então fazer passa, aqui, mas passa. Então faça. Tá, não vai ser agora, vai ser a do Felipe mesmo, Tá. né? Porque ela falou que é da publicidade, então eu já me identifiquei. Então vai. Né? Legal, Então, legal. o que eu queria perguntar pra você é o seguinte, né? Hoje, com o advento da internet, então, o nosso trabalho, o trabalho de você, educador, o trabalho do Pietro, né, como nutricionista, ampliou muito. Então, Sim. a gente tem acesso à informação com muito mais velocidade do que era antes, né? E eu queria saber, né, e até o Pietro pode falar um pouco mais disso daí, como que foi o impacto, né, na sua profissão, como as pessoas te viam com o advento da internet. Você utiliza bastante as redes sociais ali para divulgar o seu trabalho, então como que isso foi para você? Nossa, que legal falar sobre isso, né? Uhum. Porque teve uma fase que não tinha. Exatamente. Na minha faculdade mesmo, na época, Sim. o Instagram era fechado, né? Só iPhone tinha. Pois é. Então não tinha essa, Uhum. essa visibilidade. Visibilidade, E nós exatamente. crescemos a nossa profissão junto Isso. com o Instagram. Verdade. Foi evoluindo. Foi né? evoluindo junto. Exatamente. Então eu não senti um impacto, eu senti que eu tinha um aliado pra mim. Uhum. Entendeu? Falei, opa, isso aqui vai ser muito interessante. Deixa eu focar nisso aqui. Uhum. Então eu comecei a ser eu nas redes sociais. E as meninas começaram a se identificar comigo. E aí vinham falar que viram meu Instagram. E o meu Instagram começou a escalonar. E eu falo do Instagram porque pra mim hoje é a melhor rede. Embora meu TikTok também tá bem. Uhum. Mas ainda assim é o que eu mais foco hoje, né? O Instagram. Eu não acho que me estragou em nada. Não acho que atrapalhou eu em nada. Muito pelo contrário. Me ajudou a criar o Squad. Uhum. Que aí a minha ideia foi a dali, que foi do Instagram. Eu acho que o Instagram só soma pra gente. Me fez conhecer pessoas de outros estados, de outros países. Aham. E isso me permite, se eu escalonar a consultoria para todo o país, para Levar teu outros conhecimento pra estados. qualquer lugar. Exatamente. Hoje, até com a tecnologia do chat, a gente pode até colocar eu falando em espanhol, em inglês, né? E colocar o meu aplicativo inteiro em espanhol, em inglês. Então, Legal. a tecnologia só nos ajudou. Uhum. Né? Só que na minha faculdade eu não foquei nisso. Ainda era o Facebook Ads, que mudou completamente. Sim. O Facebook Ads mudou completamente. Antigamente Mudou? dava pra Total. gente colocar o anúncio conforme renda, Sim, conforme sim, localização certinho, né? Ultimamente, tudo bem diferente. Bem diferente, mudou muito. Mudou bastante. Então hoje E é bem mais muda, complexo. e muda quase que semanalmente hoje, Uhum. infelizmente, né? Porque É. vai ficar mais difícil pra nós que não somos Então talvez o impacto Sim. disso tá me Sim. afetando um pouco mais. Porque eu Sim. não sei, às vezes, quando eu preciso de um anúncio, né? Eu tenho uma pessoa que faz o tráfego. Um gestor de Gestor. tráfego, O né? gestor. Isso, uhum. Só que eu ainda assim, talvez o que eu mais apanho hoje é isso. Fazer anúncio, ou acompanhar a mudança de algoritmo. Tá mudando Exatamente. toda hora. Porque toda toda hora. hora muda. Toda hora. E o conteúdo também muda. O que era viral já não é mais. Não mais. Exatamente. E aí eu não consigo acompanhar. Até a hora Uhum. que eu me estresso, já não quero fazer. Acho que É, você também, né, eu Pietro? também. Exatamente. Fiquei quase um Imagino ano vocês parado, dois hein? também. Uhum. Então, assim, realmente estressa, né? Sim. Mas eu só tenho que falar bem, né? Claro. Ah, Certeza. isso Inclusive, é eu só você. acho que o mais interessante de tudo é você, com todo esse conhecimento que você tem, poder alcançar a mulher do Brasil inteiro, que é a tua Sim. especialidade, Uhum. hoje você se especializou em mulheres, né? Sim. Então acho que você levar isso aí pro Brasil todo e para fora do Brasil, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui ou estiver no Japão, ela vai poder contratar, sair daqui, entrar no Instagram da Nath. Inclusive, como é que está o seu Instagram lá? Tanate, Mudo, Camargo. Mudo Camargo. Depois vocês podem procurar aí, ou até quem me segue já, também tem lá no meu Instagram, só ver quem eu sigo lá, eu sigo poucas pessoas, Natália é uma delas. E segue o squad também. E siga o Squad. E siga o Antes Squad. disso, ô Moisés, tem uma foto que eu tô avaliando ela, que eu tô com um adipômetro na mão. Ah, Queria que botar legal. no final aqui pra gente mostrar. Aqui foi um período que você tava com um corpo bem legal, tava competindo.
Não, uma que eu tô com um aparelho na mão, eu acredito que eu mandei pra você O aqui, troféu ó. também é legal, né? E o do troféu, acho que ele colocou uma hora ali. Eu não sei se tem mais alguma outra ali, deixa eu ver. Mas eu queria mais que você colocasse... acho que eu não mandei pra você. Parabéns. Era a última, era essa aqui, Moisés. Ó, vê se dá tempo de colocar. Não dá agora? Ou dá? Ó, a gente tem mais um tempinho pra conversar aqui. Joga essa foto depois no final aqui, você avisa a gente aí e joga lá pra nós. Essa foto aqui eu acho que foi um período em Londrina que eu tava com os meninos lá da GM. Uhum. E você foi fazer uma avaliação, a gente fez essa foto, tinha acabado de ganhar o campeonato. Não sei se era paranaense ou nacional. Que não lembro. legal. Mas foi bem Foi legal. uma época muito boa, O né? corpo tava bem bonito. Você acha que tinha formado há pouco tempo? Olha, você não Eu tá formado acho que ainda. nem formado eu estava ainda. Essa foto aí, eu acho Eu muito tinha legal. ganhado mesmo, tinha acabado de Eu ganhar. já usei essa foto Eu muitas ainda vezes não lá tinha no me Instagram. formado. Eu fui Legal. campeã brasileira antes de me formar. Foi, né? Foi. Legal, Ali essa a foto gente tá tinha muito bonita. ganhado o regional aqui do estado do Paraná, né? E aí eu levei pra você os troféus nesse dia. Lembra? Não, foi muito legal. Nath, queria agradecer a tua presença. Muito obrigada, Foi muito gente. legal. Foi muito Foi top. gostoso. Muito bom Espero as mesmo. Vamos próximas. ensinar muita gente aí, muita gente que assistiu vai poder se inspirar na E quem Natália. quiser treinar em Londrina, pode ser sempre bem-vindo lá na VS Gold. Tá na VS hoje mais Estou ou só no lá? Lago. Hoje eu tô bem lá mesmo. Gosto bastante do... Lá tem os aparelhos melhores ali. Quem quiser te procurar para personal em Londrina e tal, é lá. É lá ou no Instagram, né? Legal. Mas pode me chegar lá que eu vou te receber muito bem. Legal. Fazer um leg press com você. Você talvez não vai gostar, mas eu vou achar o máximo. Top. É isso. Vocês também, viu? Vocês dois. Quando Eu quiserem vou fazer esse treinar. treino de perna com você, tá? Espera lá. Nossa, tá Tô difícil. esperando, viu? Sentado. Ela tá esperando mesmo, faz tempo. Obrigada. Mas é isso, Felipinho. Falar alguma coisa pra Eu finalizar? acho que é isso mesmo. Papo bacana mais uma vez, né? Hoje só mudou um alta pouquinho qualidade. É pouco alta tempo qualidade. ainda pra falar sobre tudo, Ah, né? tem, muito né? Pouco tempo, tempo. muito pouco tempo. Mulher Uhum. é sempre um assunto Poderia falar de amplo. muito mais disso, Vixe, mas a gente vai ter outras. Inclusive, a gente vai ter um tema. Nós vamos fazer aquele outro tema que eu te falei antes de começar. Vamos, precisamos. Vai ser legal. Beleza? Segredo. Fechou. É isso aí, minha gente. Fiquem com Deus. Mais um programa. Semana que vem tem mais. Valeu!